Irmãos, todos nós sabemos a importância da vida financeira no nosso dia a dia, no nosso casamento. Nós também sabemos que escolhas mal tomadas, elas têm consequências e quando elas são mal tomadas, geralmente, são ruins. Uma pesquisa internacional diz que 64% dos casais, eles admitem ser incompatíveis financeiramente. Ou seja, eles não tomam escolhas no mesmo sentido. Eles costumam fazer coisas que não precisavam ser feitas agora, que poderiam esperar. E isso lá na frente acaba complicando um pouco o nosso dia a dia, acaba gerando um atrito com o nosso cônjuge. E isso não é bom. Nós estamos aqui essa noite para aprendermos um pouco mais a respeito do assunto. E eu perguntaria para os irmãos, quem aqui essa noite gostaria de ganhar um pouquinho mais? Todos, com certeza. Enquanto o aumento, não chega para a gente, nós podemos aprender a administrar melhor aquilo que nós temos em mãos. E isso vai melhorar em muito a nossa vida. Coisas que nós deixamos de fazer esse mês, exemplo dos homens, poxa, não consegui trocar o pneu do carro. A mulher, não consegui comprar aquela calça, arrumar o cabelo, comprar aquele perfume. Esse tipo de coisa vai se tornar possível com uma educação financeira melhor. E aprendendo a administrar melhor só traz benefícios, tanto financeiros quanto para o nosso próprio relacionamento. Essa noite a Luana vai nos ensinar muito a respeito do assunto e sairemos daqui com um pouco mais de aprendizado a respeito disso. Agradecemos a presença de todos vocês, estamos muito felizes por todos estarem aqui. Amém? As palmas do ao Senhor. Boa noite a todos, a paz. Muito frio por aí. Como bem disse o irmão, a gente tem muita coisa a agregar, aprender, e espero que vocês consigam sair essa noite com um pouquinho mais de conhecimento prático, Só conhecimento sem prática não adianta nada, não agrega muita coisa. Então, meu objetivo é trazer com vocês um pouco mais de conhecimento para que vocês possam agregar no dia a dia de vocês. A minha pergunta é se vocês estão conseguindo ver claramente os slides. Tudo bem? Já que você quiser me ajudar passando, pode ser? Por favor. Como tema nessa noite, eu trago uma perspectiva que talvez não sei se é muito abordada com vocês, porque quando a gente fala de finanças, geralmente dentro da igreja, a gente fica naquele primeiro momento de Deus proverá, Deus proverá, com certeza. Mas Deus também fala assim, faz por ti que eu te ajudarei. E no meio de tudo isso, uma vez que a gente entende esses raciocínios e, como a Jaque também comentou, o pastor aqui, ele não prega a teologia da prosperidade, que é o que a gente vê em muitas igrejas por aí. A gente acha que fica dependendo de Deus para que Deus ele possa realizar todas as coisas na nossa vida como se fosse um passe de mágica, como se ele fosse o gênio da lâmpada e tudo fosse resolvido sem que dependa da gente tomar um passo, tomar uma escolha. E nada é seu, tudo é com você. Isso quer dizer assim, Deus ele provém de todas as coisas, mas cabe a nossa responsabilidade administrar todas essas coisas que Deus provém para que nós administramos. Então, o momento em que a gente para e pensa, como que eu vou conseguir gerir as situações financeiras da minha casa? Às vezes não está indo muito bem, às vezes pode ser que eu esteja no momento financeiro até um pouco mais adequado, mas ainda assim, em algum momento nos falta sensibilidade para poder administrar esse dinheiro, E como alinhar isso com algumas perspectivas da mente, com algumas perspectivas bíblicas, Porque a partir do momento em que a gente tem Cristo como centro, nós também temos algumas premissas para poder trabalhar com todos esses conhecimentos. Puder passar, por favor? Então, se nós não somos donos, nós somos administradores, cabe a nós pensar como que nós vamos gerir aquilo que Deus nos deu através do trabalho. E uma coisa que é importante frisar é que o trabalho advém de todas as coisas, Então, se a gente for olhar em diversas passagens bíblicas, o trabalho ele é sempre bem descrito, e aqueles que não trabalham ou que descansam um pouco mais, eles têm poucos recursos ganhados, digamos assim, através do fruto do seu trabalho. E quando a gente traz a metáfora da árvore, como vocês podem ver, essa árvore aqui,
tem as raízes, o tronco e os seus frutos. Quando a gente pega para entender como que estão enraizadas algumas crenças na nossa vida, e é isso que eu vou trazer bastante aqui com vocês, como que a nossa mente, como que a nossa criação, como que os nossos pais, como tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância reflete no dia de hoje. E como bem dito, como que isso interfere no nosso dia a dia, em casal, em família, com o meu próximo, como que nós vamos conseguir administrar tudo isso. Então, quando a gente trata da metáfora da árvore, a gente tem a raiz, que é onde estão entranhadas as mais difíceis perspectivas que nós podemos ter sobre o dinheiro. O tronco é quando a gente já está um pouquinho mais estruturado, já saiu, é o que eu consigo ver. Então, às vezes, a gente no dia a dia eu consigo ver, aqui eu já erro um pouquinho, aqui eu já consigo ver que eu tenho uma certa dificuldade para poder lidar. O mais difícil é o que está ali na raiz. E os frutos, geralmente, são advindos de como que está aquela raiz, como que estão os meus dias a dias, meus pensamentos, como que tudo isso reflete dentro de mim, né? Então, se Deus é dono de tudo e nós somos administradores, nós temos que pensar em que momento que cabe a mim entender o que me aconteceu e não usar isso como uma desculpa. Porque muitas vezes a gente tende a dizer que aquilo que nos aconteceu e começar a falar, né? É culpa do outro, terceirizar o problema, terceirizar o governo e não trazer para si a responsabilidade, né? Então, dinheiro, dons e tempo são recursos para multiplicar e servir, que é o que a gente vê muito nas passagens bíblicas. Nós temos que, como recurso humano, além de trazer o fruto do próprio trabalho, que é o dinheiro, há outras formas de exercer o trabalho e, claro, servir e executar aquilo que Deus quer para nós. Porque não adianta só o que nós queremos para nós mesmos, mas sim para o que Deus quer para nós, né? E aí, eu pensei numa dinâmica rápida, mas como vocês não têm papel, eu queria que vocês frisassem nesse primeiro momento como se fosse uma imagem inicial da palestra, como que nós estamos inicialmente com relação aos pensamentos, crenças e sentimentos, e conforme o decorrer da palestra nós vamos desenvolver algumas novas habilidades, alguns novos entendimentos, e com isso lá depois a gente vai ver, será que o que eu pensei inicialmente já é de encontro com tudo aquilo que eu aprendi? Então hoje eu convido você, nesse primeiro momento, né, imaginar, se eu tivesse o dobro do dinheiro que eu tenho hoje, o que eu faria com esse dinheiro? Se tivesse o dobro, o triplo desse dinheiro que eu tenho hoje, ou às vezes eu tenho pouco, né, mas ainda assim o dobro, o triplo daquilo que eu tenho, pode ser que tenha muito mais. O que eu faria com esse dinheiro hoje? Como que eu iria gerir esse dinheiro? Porque às vezes a gente fala que o problema nosso é dívidas. Eu tenho dívidas, se eu tiver 10 mil reais, pago minhas dívidas. Eu não tenho mais problemas. Mas será? Então, eu convido vocês a trazer nesse primeiro momento essa reflexão de, se eu tivesse mais dinheiro, além daquilo que eu uso como desculpa do meu dia a dia, que eu preciso pagar minhas dívidas, o que eu faria se eu tivesse esse dinheiro? Eu vou pagar as dívidas, claro, mas e além disso? Sobrou. Como que eu vou gerir esse dinheiro? Será que eu vou conseguir multiplicar? E a minha questão que eu trago aqui para vocês, e eu vi que alguns de vocês tinham respondido um link, eu acho que a Jaque compartilhou com vocês trouxeram algumas perspectivas, mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho da maior dor que vocês têm hoje com relação ao dinheiro. Se puderem compartilhar um pouquinho, aonde que vocês têm mais dificuldade para poder gerir hoje? Começar? Um exemplo? Sua maior dificuldade hoje com dinheiro? Seu nome? Vivian. Guardar o dinheiro. É difícil, né? Porque muitas vezes a gente acha que no final do mês começou a sobrar dinheiro, você pergunta, que conta que eu deixei de pagar? Será que eu deixei de pagar alguma conta porque sobrou dinheiro? Aí a gente não sabe o que faz. E quando tem muito dinheiro, muitas vezes a gente começa a nos sabotar, que é onde estão nossas raízes. Começam a aparecer problemas para a gente gerir dentro de casa, e a gente geralmente não tem percepção sobre isso. Tá? Então, para iniciar, deixa eu só entender, quem aqui não é casal? Tá? 1, 2, 3, tá. Os outros estão em casais, então a gente vai pegar nos temas mais difíceis lá na frente. Pode passar, por favor.
Então, de uma forma mais prática, entender como que nós estamos aqui, né? O porquê que nós estamos aqui. Claro, todo mundo quer aprender dinheiro, todo mundo quer lidar com dinheiro, mas de uma forma mais clara e objetiva, né? Então, o primeiro ponto é como nós vamos quebrar os mitos sobre o dinheiro. Desconstruir crenças limitantes que impedem do crescimento financeiro. E aqui é a parte mais desafiadora. Porque eu me pergunto e faço essa pergunta para vocês. Dentro da casa de vocês, como que a mãe de vocês lidava com o dinheiro? Com certeza era diferente da forma que o pai lidava, certo? E se a gente for olhar quem talvez não viveu com a mãe, com o pai, mas com os criadores principais, como que eles lidavam com o dinheiro? A gente tende a repetir esses padrões de forma inconsciente. E essas crenças sobre o dinheiro que estão enraizadas é de onde a gente começa a identificar os padrões. E muitas vezes são difíceis, porque a gente terceiriza a culpa, ou às vezes a gente não quer olhar para dentro do nosso dia a dia, para entender como é que eu estou lidando com esse dinheiro, mas aqui o meu parceiro ele está falando que eu gasto demais. Tu não vai ser gasta, compra blusinha, compra não sei o quê. Ou às vezes é o homem que gasta demais. Mas você segura demais minhas contas? Anderson, como que é o seu perfil financeiro? Você é o que gasta ou o que segura? Mas já que é que gasta. Mas isso, para a gente identificar esses padrões, e aí é onde gera os caos nos relacionamentos. Porque são dois padrões, dois mundos totalmente diferentes, duas culturas totalmente diferentes, que tiveram um objetivo em comum, o amor, para se juntar para tentar fazer algo novo, assim como nossos pais. Só que no meio desse caos, que é um lidar, outro segurar, às vezes os dois gastarem demais e você de fora, porque também pode acontecer, né? Às vezes os pais podem ter sido um pouco mais irresponsáveis e nós, olhando aquele desastre financeiro, passamos a administrar de uma forma. Se meu pai e minha mãe fizeram isso e eu vou ficar sem meu comer, minha bolacha, eu vou começar a guardar. E a gente, quando é criança, geralmente a gente tem um pouco dessa dificuldade de compreender o que está acontecendo do lado de fora e tentar trazer um recurso dentro para conseguir gerir aquilo que está acontecendo com os nossos pais, com os nossos familiares, né? Então, o segundo motivo que nós estamos aqui é unir a fé com a prática, porque não adianta nada se nós não tivermos uma diretriz, um caminho básico para a gente seguir. A Bíblia ela tem diversos padrões que nós conseguimos olhar, repetir e multiplicar. E não é só aquele versículo básico de dar, né, de Malaquias, que a gente vê em toda a passagem do culto, vamos dar o dinheiro para a igreja. Aí a pessoa que não tem muito entendimento, mas por que eu tenho que dar para a igreja? Claro, né, tem que ter as instalações, manter a igreja, mas o dinheiro vai para o pastor. Ou, né, muitas vezes a gente tem aquelas pessoas que têm dificuldade de compartilhar o dinheiro com a igreja, mas a gente vai entender lá na frente que tem algumas diferenças que a gente vai poder aplicar e mudar um pouco mais essa perspectiva e sair só do padrão de Malaquias, que fala sobre dar o dinheiro e a gente achar que vai na prosperidade de uma vez que eu dei R$10 para Deus, eu estou dando aqui, ó, Deus, você não está vendo? Agora me multiplica. E não é bem assim, mas tem um processo e um princípio de multiplicação muito interessante nesse processo do dar. E claro, não adianta nada a gente ter fé, aí beleza, eu criei um paradigma, eu tenho uma crença, eu tenho uma dificuldade com dinheiro, consegui entender que eu tenho essa crença com dinheiro, vi algumas passagens da Bíblia que de repente podem me ajudar com isso, mas como que eu vou trazer isso para a prática? Como é que eu vou poder multiplicar? Como eu vou ser o agente de mudança? Porque não adianta nada a gente culpar os terceiros. Dentro de um casal, culpar o outro pela ausência do seu próprio crescimento, pela sua ausência de sabedoria. Porque às vezes pode acontecer da gente tirar da nossa responsabilidade o que é de fato nosso e compartilhar com o outro, como se fosse o outro culpado de tudo que dá de ruim na minha vida. Eu não cresço na minha família porque meu cônjuge não está indo bem. Não tem sabedoria, está gastando demais, ou está guardando demais. Então a gente chegar nesse equilíbrio e criando um plano de desenvolvimento. Pode passar, por favor. Então, uma das coisas que nós vamos identificar, que é esse princípio da árvore, eu quero que vocês consigam entender esse simbolismo, porque uma vez que a gente utiliza a árvore,
como exemplo prático de tudo aquilo que eu quero transformar na minha vida, principalmente nessa questão financeira, a gente consegue levar um pouco mais para frente. Então, o primeiro é a gente ver os frutos. Os frutos sempre são os resultados visíveis. É o que todo mundo pode ver, é o que está claro. E a minha pergunta é, se você fosse lá no Jardim do Éden, no jardim, aquele jardim bonito, lindo, maravilhoso, que árvore que você seria? Quais seriam os frutos que estariam claros e visíveis para as pessoas poderem ver? Que árvore que você acha que você... Qual que é o seu nome? Celi? Que árvore você seria, Celi? Eu acho que eu seria uma mangueira. Uma mangueira! Muito bom, próspera. Isso é bom. A gente tem que olhar as raízes. Quem seria um bambu? O bambu tem uma raiz bem profunda, flexível para as adversidades. Isso a gente tem que tomar um cuidado também, porque muitas vezes a gente quebra por falta de entendimento, flexibilidade para lidar com cenários adversos, né? Como segundo, né, dentro do ciclo invisível, estão as crenças e os hábitos, né? O que está oculto, que é os nossos pensamentos, nossos valores, comportamentos diários. E claro, se a gente quer mudar o fruto da árvore, a gente precisa cuidar da raiz, cuidar da mente, cuidar daquilo que a gente não enxerga, que está no nosso dia a dia, e a gente vê no outro e passa batido. E aqui tem uma passagem de Provérbios, né, que está em 28:19. Alguém trouxe uma Bíblia aí? Que é bom para vocês frisarem isso, porque a gente vai bater bastante nessa tecla aqui também, durante toda a palestra. Eu quero que vocês abram em Provérbios 28:19. Por favor. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasias se fartará de miséria. Olha que legal. Esse versículo de Provérbios, ele fala sobre essa questão do próprio trabalho e aquele que não trabalha terá miséria. Parece simples, parece óbvio. Mas se a gente pegar as parábolas dos talentos, que é muito dita, né, em muitos cultos, só que a gente muitas vezes ignora aqueles princípios que estão ditos na parábola. Como que a gente consegue multiplicar 1 talento, 2 talentos, 5 talentos? Será que eu sou a pessoa que guardaria 1 talento? Mas aí o meu chefe, se viesse buscar, estaria lá 1 talento, eu não perdi. Né? Será que é melhor eu ter 100 reais e guardar, ou eu pegar 100 reais e multiplicar? Com certeza multiplicar. E aí, uma vez que a gente entende essa parábola e esse versículo, nós entendemos que o fruto do trabalho é o que vai dignificar tanto o homem quanto a mulher. E claro, aquele que for um pouquinho mais folgado com o dia a dia vai padecer, né? Então, como fonte do fruto do nosso trabalho, nós temos a provisão. O trabalho, sim, é a fonte de provisão em todo o crescimento. Não tem como a gente ignorar, uma vez que a gente começa a falar sobre trabalho, finanças, ignorar o fato que eu vou precisar me dispor para fazer aquilo que eu não gosto, é a vida adulta, né? Uma vez que, principalmente, não sei se aqui vocês têm dificuldade, ou na casa de vocês, né, com filhos, se vocês já possuem filhos, que a gente vê cada vez mais uma geração com mais dificuldade na relação do trabalho. Quem aqui tem filhos? Ótimo. Com mais de 18 anos? Ótimo. Eu quero que vocês me tragam um exemplo de vocês com 18 que esteja desempregado. Todos trabalham? Legal. Moram com vocês? Não. Ótimo. Trabalha? Mora com você, o seu? Ah, legal. Isso é bom, mas se a gente vê um pouquinho mais antecessor a esse processo, a gente entende que algumas das gerações, dos mais novos, principalmente, estão com uma mentalidade da facilidade. Nós, que somos um pouco mais velhos, nós entendemos que o fruto do trabalho dignifica o homem, e uma vez que eu trabalho, eu consigo ter uma renda, automaticamente eu tenho dignidade com a minha família. E aí, uma coisa que a gente também vai aprender, como pais,
é entender que nossos filhos são de nossa responsabilidade até a página 2. E a partir do momento que a gente quer abraçar muito os filhos, às vezes a gente perde eles por abraçar demais. E aí fica um processo, né, para a gente entender qual é a minha parte de responsabilidade também na vida financeira do meu filho. Porque ele está me olhando como exemplo. Será que eu estou usando o primeiro princípio que está na Bíblia, né, o fruto do meu trabalho, como exemplo para que ele possa executar? Porque está muito simples. Passar o dia, ficar na casa dos meus pais, mais um pouquinho de tempo. Aí ele tem um pouquinho mais de piedade comigo. Pode ser que ele tenha um pouquinho mais de paciência. E a gente, quando tinha 15 anos, como é que estavam nossas vidas durante os 15 anos? 16, 17, 18. Já era totalmente diferente. É claro, né? A gente não pode comparar 100% uma cultura de uma geração para uma outra cultura, para uma outra geração. É um pouco mais diferente. Mas ainda assim, esse princípio do trabalho, que dignifica o homem, é muito trabalhoso como pais. E outra coisa que a gente vai precisar entender, que eu vi em alguma das reclamações de vocês lá no formulário, é quando o homem trabalha demais, ou quando às vezes a mulher trabalha demais e fica aquela dificuldade dentro de um relacionamento, né? Porque a partir do princípio que nós mulheres entendemos que um dos nossos papéis é ter a estrutura de sabedoria do lar, e muito se é falado que o homem, cabe, né, ao homem ter a estrutura de provisão, ele tem logo um fardo que em tese nós não deveríamos ter. Mas uma cultura um pouco mais fluida, digamos assim, que nós vivemos hoje, ambos possuem papéis de responsabilidade financeira de forma similar dentro dos lares. Até para compor renda, porque hoje em dia, né, Selic é 15%, não está muito fácil. Está um pouquinho mais desafiador. Só que a questão fica, né, dentro de uma das perguntas ou questionamento que vocês fizeram lá no formulário, é como que eu vou lidar com esse trabalho do meu marido dentro da minha casa? Porque ele fica chato. Ele está trabalhando demais e como que eu vou lidar com todo esse problema? E para quem é solteiro, né, que fala assim, eu não tenho marido dentro de casa ou mulher dentro de casa para poder ter essa dificuldade. Mas como que você está lidando também com as suas finanças no dia a dia, de forma que você consiga se organizar e se preparar para um relacionamento? Porque também há essa dificuldade, né? Então eu queria ouvir de vocês, para quem não conseguiu responder o formulário ou quiser compartilhar um pouquinho mais, qual a principal dificuldade que você, homem, né, os homens são pouco escutados, geralmente são as mulheres que têm mais voz, porque as mulheres falam bastante. Mas vocês, homens, uma dificuldade que vocês escutam muito, ou um problema que a mulher coloca muito para vocês? Começar? Como que é o seu nome? O seu? Jorge. Jorge. Qual é a maior cobrança que a sua esposa te faz? Economizar um pouco. Você é o Gastão? Sério? O que você mais gosta de gastar? Roupas? Vaidoso. E aí você puxa ele? Ela é mais econômica. E quarta ela empurra um pouquinho, né? Mas acontece que ela... Porque aí chega no trabalho e você fala, eu vou me pagar, trabalhei demais, por que não? Só que a gente fica naquele processo de eu vou me pagar, eu mereço, é fruto do meu trabalho, só que às vezes a gente se excede um pouquinho, né? Porque um dos processos que nós temos é esse modelo do dinheiro, esse termostato interno, é começar a medir em que momento que nós estamos financeiramente. Porque se eu cobro do meu marido, né, nesse caso, no exemplo, ele gasta demais, aí quando é nós gastamos demais. Fica aquela questão, eu estou puxando ele, mas o termostato dele. E aqui a gente começa a entrar num tema um pouquinho mais profundo. Porque cada pessoa ela tem um nível de conforto financeiro que foi programada lá na infância. Lá em casa, a minha mãe sempre foi a que era mais responsável.
Lá em casa, minha mãe, ela trabalhou como auxiliar de limpeza. A renda era um pouquinho menos. Nós somos em 3 filhas, eu e mais 2 irmãs. E meu pai foi a pessoa que não era CLT. Meu pai é pedreiro, elétrica, mecânica, faz de tudo um pouquinho. Não sei se vocês conseguem visualizar um pouco disso no lar de vocês, porque às vezes tem um pouco desse... Se os dois são CLT, geralmente a gente tem um perfil um pouco mais rígido com relação ao trabalho, ou pelo menos são as pessoas que trazem aquela renda constante. Não estou ganhando muito, mas eu sei que mês que vem eu estou ganhando. E aqui eu estou confortável. E está tudo bem. E tem aquele outro perfil que é o empreendedor. Está empreendendo em tudo. Entrando está dinheiro, mas o dinheiro também está saindo. E às vezes não lida muito bem com esses recursos e cabe a sabedoria, porque às vezes a gente acha que a pessoa do CLT sabe que vai ganhar 2.500, 3.000, 5.000 mês que vem. No mês seguinte também. Isso não quer dizer que a pessoa gera bem o dinheiro. E dentro desse modelo de dinheiro, uma vez que a gente entende como que nós somos, enquanto crenças de iniciais profundas, nós conseguimos entender o próximo e automaticamente trazer aquilo para o nosso dia a dia. Pegando a perspectiva lá de casa. Lá em casa, meu pai sempre teve uma renda fluida. Às vezes tinha bastante dinheiro quando pegava uma obra e muitas vezes não tinha aquele recurso constante. Da minha mãe tinha um pouquinho para gerir nós 3. Só que lá em casa ficou um pouco diverso. Eu fiquei mais parecida com a minha mãe. Eu tenho uma outra irmã que é a cara do meu pai. CLT para ela, jamais. Eu vou trabalhar com alguém me mandando, 2 na verdade, né? Só que uma lida um pouco mais mole do dinheiro e a outra um pouquinho mais rígida. E eu sou mais um pouquinho regrada. Perfil CLT. O que é bom, mas é ruim, porque às vezes limita a gente em alguns pontos, né? Ou pelo menos ter uma renda constante. Porque eu automaticamente me prendi, não sei se é com vocês. Eu queria trazer essa reflexão para vocês. No momento que lá atrás, né, a raiz, vamos buscar o nosso termostato. Eu, como casal, eu tenho lá um termostato. Quantos graus eu meço dentro de uma relação? E o meu parceiro, ele tem lá também as crenças dele lá atrás. Ele ainda assim tem algumas crenças que ele vai precisar trabalhar no dia a dia, umas dores, dificuldades, que ele não está sabendo, e nós vamos ter que regular a temperatura da casa. Quantas brigas acontecem por falta de gestão financeira? Muitas. E esse é um dos principais motivos que os casais separam nos dias de hoje. Então nós temos que ter uma perspectiva de entender o outro, mas estar aberto a entender o termostato dele. Eu sei que eu gasto demais. Ou às vezes eu sei que eu seguro demais. Quem na minha casa fazia isso? Para a gente começar a observar nessa dinâmica de entender. Lá atrás, na minha casa, quem fazia isso? E a gente tem que entender que também tem uma dinâmica. Eu sempre tendo a atrair quem é diferente de mim, para poder me regular. Lembra da passagem que fala que ferro afia ferro? E a gente às vezes não usa o nosso parceiro para poder trazer essa sensibilidade de mudança, de constância para dentro de nós. Então lá atrás, qual é o perfil financeiro que eu tenho? Qual é o meu termostato? Eu sou um termostato um pouquinho mais frio na relação, estou ali centrada, eu gosto de previsibilidade, não gosto de mexer no que vai ser alterado, e eu não vou atrair alguém como eu. Aí vai subir o termostato da minha casa. Vai ser um pouco mais quente, tipo 35 graus pegando fogo, e a gente tentando apagar o fogo. E o fogo começa a ficar aceso, e a gente tenta apagar o fogo. Aí no mês que vem a gente compra a blusinha no cartão de crédito, aí ele olhou, não é nada demais. É só um jogo. E aí começa uma fúria dentro de casa. E a gente vai lá, como mulher, tentar utilizar o Provérbios 31. Porque na Bíblia diz que mulher de Provérbio 31 tem que agir daquele jeito. E como é que a gente vai conseguir agir daquele jeito? Difícil. Falar, a mulher trabalha. Ótimo. Estou trabalhando, mulher de 31 trabalha, ela é sábia, já estou ajudando meu marido em casa. Será? Porque ela também
tinha muitos negócios, ela também sabia gerir aquilo que lhe acontecia. Porque se a gente for olhar para a mulher de Provérbios 31, lá atrás, aquela mulher ela se preparava para as situações que poderiam vir. E também acredito que ela evitava aquelas guerras que poderiam acontecer dentro do relacionamento dela. Porque e se faltasse, naquele momento, uma provisão do marido? Ela tinha como recorrer. Só que né, aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque em nossas casas muitas vezes a gente pode ser a reclamona. Mas cabe a ele trazer o recurso para quê? Lá fala que o varão é que provê. Mas e você está provendo como? Qual é a sustentação emocional que você está dando para o seu cônjuge? Assim, né, como as mulheres, também digo para os homens, porque muitas vezes só cabe o homem trabalho, esquece da mulher. Só que, opa, você não está mais sozinho. E agora? Uma vez que você não está sozinho e você precisa conversar sobre o dinheiro, que é a parte mais difícil nos dias de hoje, é ajustar o termostato. Quem era seu pai? Como é que seu pai agiria? Ah, meu pai era um turrão, minha mãe vivia brigando com ele. Qual é a mulher que você tem hoje? Não é parecida com a sua mãe? Ou se você tinha muita angústia daquela situação, possivelmente vai ser mais diferente, né? Então aí cabe a gente trazer essa reflexão para dentro do casamento, como mulher sábia, para poder trazer o assunto que é difícil para a gente lidar no dia a dia. Porque às vezes a gente acha que alguém está escondendo algum pouquinho de dinheiro. Pode acontecer dentro das relações. Muitas vezes o marido pode ficar farto de você gastar muito dinheiro e ele começar a reservar de um jeito, começar a reservar de outro. Ou a própria mulher vê que o homem gasta demais também, começar a fazer uma reserva caixa 2. E no relacionamento tem caixa 2? Não. Mas às vezes a gente pode fazer por, talvez, justificar a segurança. Só que aí, quando eu começo a fazer isso, sem perceber, meu termostato está subindo. Daqui a pouco está fervendo tudo lá em casa. E como que a gente vai lidar com isso? Nos dias a dia. Porque lembra? A raiz. A gente é acostumado a olhar para os frutos. O tronco está ali, está seguro. Você olha assim de frente, o casamento está bonitinho. Está aquela coisa agradável. Os frutos, aparentemente bons. E a raiz? Está deixando entrar cupim todo dia? Será que no momento que a gente escolhe ir lá no... Porque às vezes começa um detalhe simples. Às vezes é um leite diferente da marca que eu compro no mercado. Às vezes é o cafezinho que ela não quer que eu compre, porque agora ficou caro. Porque ela não entende, caramba, que eu estou trabalhando todos os dias, porque cabe do papel do homem trazer, ele não traz tudo que acontece pra gente no dia a dia. A gente, como mulher, nós somos ensinadas a que vamos conversar, quero saber o que está acontecendo. Aí a gente fica enchendo o saco do macho. Meu macho está lá em casa, não fala comigo. Eu pergunto o que é, ele fica lá com aquela cara brava, não fala nada. Mal sabe elas o que aconteceu durante o dia. E muitas vezes a gente não pode compartilhar. E aí cabe um pouco de nós termos sabedoria como um termostato. Será que ele está preocupado com aquele novo boleto? Não há nada motivador que um boleto novo para a gente conseguir trabalhar, né? Se a gente tiver um boleto mais novo, a gente consegue... Opa! Ou é motivo de noite sem dormir. Pode passar. Então, uma vez que a gente consegue entender que nós estamos trabalhando com as raízes, uma das coisas que nós precisamos entender são crenças que nós alimentamos com relação ao dinheiro. Porque se tudo aquilo que é me dado, lembra do primeiro slide lá? Nada que eu tenho aqui é meu. Eu só estou administrando. Como que eu estou gerindo todos os recursos que Deus permite que tenha dentro da minha vida no dia a dia? E como que eu consigo melhorar todos esses recursos no dia a dia através das crenças? Que geralmente a gente fala que o dinheiro é sujo. Agora eu tenho uma dúvida com vocês. Você. Como que é o seu nome? Kátia. Qual era a palavra que você ouvia quando tinha a palavra dinheiro? O que sua mãe falava? O que é dinheiro para sua mãe?
Falava, não pega no dinheiro, o dinheiro é sujo. É uma, geralmente, que a gente escuta. O que sua mãe falava? Seu pai? O pai, ele era esbanjador. Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. E o nome do esposo, como chama? Samuel. E seu pai? Como que lidava com dinheiro? Qual era a primeira palavra que você vê, assim, você lembra de dinheiro, você pensa que seu pai falava? Quem diria o dinheiro era minha mãe, né? Pronto. Como que a sua mãe... Qual era a primeira palavra que a sua mãe lhe dava, assim? O dinheiro. O que ela repetia? Toda vez que você lembra de dinheiro que sua mãe falava, qual era a primeira palavra que você lembra que sua mãe vivia repetindo? Economizar. Economizar. Quem de vocês é o que gasta mais? Você? E você, Cláudia, qual é a sua demanda com relação ao Samuel? Que você acha que ele faz demais? Ele te segura demais? Ah, obrigada. Não, segura não. Não porque eu sou controladora. Passo pra ela. Ah, ela quer saber que administra o dinheiro. E libera os poucos, então, pro Samuel. Não. Samuel, não recebo não, eu só dou pra ela, não faz mais nada não. Ele não contou a parte que não vem tudo, entendeu? Ah, Samuel, você não faz caixa 2 não, né? Não. Então tá certo. Uma coisa que a gente tem que começar a observar, e olha que bacana, pro pai dela, pai da Cláudia, né? Kátia, desculpa. Pro pai da Kátia, dinheiro não é problema. Já para minha mãe era um problema. Para o meu pai, então, minha mãe começou a trabalhar, ela ficou toda se achando. Porque agora ela está mandando o dinheiro dela. E aí, a gente vê que a sua mãe já era bem mais regrada com relação ao dinheiro. E olha que bom, você consegue lidar com a Kátia de uma forma mais tranquila, porque para você o papel da mulher na sua casa foi que ela sabia gerir o dinheiro. Então, possivelmente, você procura alguém mais próximo que a sua mãe. Certo ou errado? Se for olhar em alguns parâmetros, é muito mais próximo com aquilo que a gente viveu. Porque a gente tende a sempre seguir com aquilo que a gente vivia lá atrás. Dificilmente a gente vai replicar alguma coisa que a gente não tem um parâmetro. A nossa mente sempre vai buscar utilizar como base aquilo que a gente já viveu lá atrás. Então, uma vez que a gente fala que pro pai da Kátia, dinheiro não é problema, eu vou gastar mesmo, e tá tudo bem. Claro. Eu acho talvez até por isso que eu sou mais controladora, porque meu pai, o dinheiro não era um problema, ele gastava tudo que vinha, amanhã Deus proverá, né? Não era bem essa crença. E ele nunca teve nada assim, posso falar, é meu, né? Não teve uma herança para deixar para os filhos. Não teve nada, assim, nesse sentido, né? Ele dava para os filhos dele, era tudo que ele podia dar, ele dava. Na hora, nós não pensava no amanhã. E assim, a gente teve como base, eu tenho isso como base. Então, para eu pensar no amanhã, eu não posso fazer dinheiro. Aquilo que o seu pai foi, você não quer viver na sua casa. E a gente tem que começar a olhar para isso. Tudo aquilo que eu não vi, que eu vivi lá, que foi excedente do que eu achava justo, eu vou procurar não replicar. E a sua mãe, o que fazia? A minha mãe era a que administrava também. Olha que legal. E dificilmente... E aí, como você pegou um certo trauma do seu pai lidar com dinheiro, você não vai querer uma pessoa que faça igual. Olha aí. Tá vendo? A gente tem que observar, todas as crenças estão enraizadas com aquilo que a gente já viveu. Nós temos uma base. Agora, como que é o nome do senhor? Aguinaldo. Quando o senhor escuta a palavra dinheiro, qual é a primeira palavra que vem na cabeça do senhor? Crescer. Crescer. Qual é o nome da senhora? Clarice. 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 Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando você pensa em dinheiro? Dinheiro, para mim, é solução. Solução e crescimento. Qual é a maior dificuldade que vocês têm para lidar no relacionamento hoje com relação ao dinheiro? Ele gasta mais
mais que eu. Porque para ele é crescimento o dinheiro, né? Tá crescendo sempre. E Quando chega até aqui, já diminuiu muito. Mas dinheiro é solução. Como que a gente pode solucionar isso? Né? Mas Aguinaldo, no dia a dia, como que você trabalha com o que hoje? Instalações. É flexível e multiplicador o dinheiro. Sempre que tem trabalho, Sempre tem trabalho. tem renda. Não tem trabalho. Aí fica difícil. Aí é onde entra o desafio do quê? Das crenças. Porque o Aguinaldo não tem problema nenhum de saber que se ele tiver força, saúde, o dinheiro vai entrar amanhã. Trabalho tem. E pode multiplicar. Pegar um trabalho atrás do outro, certo? Só que aí não tem o que a Clarice precisa, que é a previsibilidade. De saber que no mês que vem eu vou ter outro chão para poder pisar. Aí você tem que se esforçar para poder administrar. Porque para você o dinheiro é o quê? A solução. Mas também pode ser a causa dos problemas. E aí é onde a gente vai ter que começar a olhar lá atrás. Tá vendo? Essas palavras que nós damos ao dinheiro, e o dinheiro a gente tem que ter uma consciência, ele não leva a desaforo. Porque quando Né? dinheiro para mim não é problema, não dinheiro para mim E é interessante, a senhora trabalha? Hoje é de casa. Administra o lar, isso é bom. E aí tem que gerir, porque às vezes a pessoa acha que só porque a mulher está em casa, não tem nada para fazer, não faz nada. Caso contrário, trabalho dobrado. E ainda assim, gerir, porque o papel da Clarice, dentro da casa dela com o Aguinaldo, é manter o bem-estar. O termostato, lembra lá atrás, o termostato, para que ele não comece a pegar fogo? Só que aí o Aguinaldo vem e me diz que o dinheiro é solução. E a solução não bate todos os meses. Como que eu vou conseguir gerir isso sem gerar guerra dentro do meu lar? Porque aí fica difícil. E aí cabe nós, como mulher, entender nesse processo como que eu vou poder suportar ele para, de repente, ter uma organização melhor. Porque às vezes a gente só quer apontar. Estou apontando, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo da arminha. Tem 3 dedos apontando para a gente, enquanto a gente está apontando para o outro. Deus está vendo tudo. Deus está pedindo o tempo inteiro para você se reformar, porque quem é cristão entende que o convite que Jesus faz é a reforma interna. O tempo inteiro, Jesus está convidando a gente para olhar para nossas dores, nossos dia a dia. E aí, não só julgar o outro, porque eu tenho meu papel de responsabilidade, eu sou uma empresa, minha casa é uma empresa, eu tenho minha parcela de responsabilidade, como é que eu vou fazer isso daqui gerir lucro? Se eu vou estar em guerra o tempo inteiro com o meu sócio? Difícil, né, Clarice? Difícil. E aí entra uma questão de, por os seus pais, como que eles lidavam com o dinheiro? Meus pais eram terríveis, porque meu pai, dinheiro para ele era para gastar. Dinheiro é para gastar. Acho que a gente tem quase um exemplo ali, né? Olha, bem parecido. Dinheiro foi feito para gastar. E gastava. E gastava. Gastava mesmo. Vocês tinham falta de alguma coisa? Por causa desse comportamento? A gente trabalhava muito, né? Era todas filhas mulher, então a gente trabalhava muito. Para suprir em casa. Desde os 9 anos a gente sempre ia trabalhando para ajudar. É. Para ele trabalhava e ele gastava. Né? Mas a gente nem via o que ele gastava, porque ele ganhava, na verdade, né? Mas ele nunca deixou de trabalhar. Sempre trabalhou. Como que o Aguinaldo é? Sempre trabalhou. E como que eu? Mas eu sempre tive um pensamento comigo, né? Deus me livre de homem que não trabalha. Mas não Deus me livre de homem que não gasta bastante. Mas, assim, a partir da brincadeira aqui, eu quero trazer uma reflexão para vocês de que nós tendemos a repetir aquilo que está lá atrás, nas nossas crenças, nos nossos pais, naquilo que já é conhecido para a gente. Para Clarice, o princípio que a pessoa que está do lado dela vai replicar é que aquilo que estava parecido ou muito diferente daquilo que ela não quer viver, da maior dor. Só que aquilo que ela tem como parâmetro é um homem que trabalha bastante. Mas não quer dizer que ele tem sabedoria para lidar com o dinheiro.
E aí, o que aconteceu? Por ter uma família que gastava demais, automaticamente a gente vira o inverso. Eu não quero viver aquela dor de querer uma coisa e não ter dinheiro para comprar. Isso a gente vive muito. Aí segura o gastão, mas trabalha. É gastão, mas trabalha. E na sua casa, Aguinaldo, como que era? Só que é preciso. Era mais restrito o acesso ao dinheiro. O meu velho, a gente falava de alguma coisa, ele falava, por que você quer? Tem que ter explicação. Então, tome aqui, mas é esse. E a sua mãe também era assim? A minha mãe era mais. Eu era mais com ela do que com ele. Tinha ali um ponto de chantagem. Mas olha que legal. Como você sempre teve essa restrição, e é lá atrás, né? Teve aquela restrição do pai falar, você só vai fazer aquilo que você der conta do que você vai fazer, automaticamente ele quer que o dinheiro seja o quê? Solução. Qual era o problema que você veio trazer para mim com o dinheiro? X. Como é que você vai resolver? Outro X. Mas eu vou resolver de forma solta, porque eu não quero que me prenda. E aí, a gente tem que começar a entender essas crenças antigas. Começar a olhar para trás. Então, hoje, quando vocês voltarem para casa de vocês, deem uma olhada lá em casa. Meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó. Quem eram os responsáveis que cuidavam de vocês? Como que eles geriam essa questão do dinheiro? E não é com aquele olhar de julgamento, tá? Uma coisa que eu quero trazer com vocês, e faz parte do processo de transformação, é entender que eles fizeram o melhor que eles puderam com a base que eles tiveram. E automaticamente nós estamos fazendo aquilo com a base que nós temos. Só que a gente tem um pouquinho melhor. Nós estamos tendo acesso à informação de como melhorar esse processo. E a transformação é isso. É eu ter consciência daquilo que me foi lá atrás, daquilo que passou. E uma vez que tudo passou, minha mãe tinha um perfil, meu pai tem um perfil. Hoje eu tenho meu cônjuge. E para quem é solteiro, é entender. Eu vou tender a procurar alguém que tenha algumas características parecidas com aquilo que já é conhecido. Não é algo novo, é aquilo que é parecido. E aí, começar a colocar etiquetas. Dinheiro é solução. Mas o dinheiro também é crescimento. Por quê? Se o dinheiro aí, para algumas pessoas, de repente os pais podem ter falado, dinheiro é sujo, né? Como a gente fala aqui. O que eu vou querer fazer com dinheiro? Eu vou ter que tirar a sujeira da minha mão. Mas eu quero dinheiro, porque o dinheiro compra todas as coisas que eu preciso. Só que a partir do momento que a gente fala, menina, não toca nesse dinheiro, o dinheiro é sujo, a gente coloca aquela crença lá na cabeça de que toda vez que eu pegar no dinheiro, eu vou ter sujeira na minha mão. Eu quero sujeira comigo? Isso é tão sutil que muitas vezes nós não nos damos conta. E automaticamente a gente faz de tudo para que o dinheiro saia da gente. E às vezes é o nosso cônjuge que faz isso. Porque às vezes é uma crença que ele tem. Porque às vezes foi alguém lá atrás, na raiz, lá embaixo, que colocou aquela pequena semente para que ele pudesse ser alimentado durante anos e anos sem a consciência. E quando a gente pensa que o dinheiro não é para o nosso bico, será que eu vou querer aquele trabalho que eu vou ganhar um pouquinho mais? E aí uma coisa que a gente tem que começar a entender é que nós temos um teto financeiro, e esse teto financeiro, toda vez que a gente está perto de ultrapassar esse teto, nós começamos a nos sabotar. Então, se nós temos a oportunidade, de repente, de começar a ganhar mais através de um trabalho novo, você acha que eu vou aceitar? Não, porque eu não mereço. Ninguém na minha casa viveu isso. Ou, muitas vezes, se a gente não parar para observar nossas crenças lá atrás, nós vamos começar a entender que se eu ganhar demais, lá em casa vão achar que eu virei milionário. Isso é tão sutil. Será que eles vão começar a me pedir dinheiro? Se eles souberem que eu tenho mais dinheiro, como é que fica? Porque pode acontecer, se a gente não parar para reparar nesses pequenos detalhes, nós estamos alimentando fluxos de crenças que estão lá atrás
e nós trouxemos para a realidade, e aquilo está rodando, igual um computador, está rodando, tem várias coisas acontecendo que nós não estamos vendo. E aí a gente entender que rico também não é honesto, mas quem disse que pobre é? Só que aí a gente entra numa crença limitante. Toda oportunidade que eu tiver de ser um pouquinho mais rica em relação, ou rico em relação ao dinheiro, eu vou me sabotar. Porque eu não quero ser desonesto. Rico rouba. A gente já não ouviu, será que em algum momento nas nossas vidas a gente já não ouviu dentro de casa que ser rico é roubar dinheiro? Como é que você fica rico roubando os outros? Você acha que eu vou querer roubar alguém? Não. Se eu não vou roubar alguém, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Se lá atrás a minha crença está dizendo que ser rico é igual alguém que rouba, é igual alguém que está ganhando vantagem, é igual que alguém que sempre tem alguma coisa ali por trás, está fazendo alguma coisa para ter esse dinheiro. Ou que você vê dentro de casa aquela pessoa que começou a ganhar dinheiro, todo mundo começa a pedir dinheiro para ele. Sabe o que ele faz inconsciente? Eu vou deixar de ganhar dinheiro. Porque todo mundo acha que eu sou um banco. Só que isso a pessoa não entende do dia para a noite. Ai, agora se eu vou aceitar um emprego que eu vou ganhar 3 mil reais? Se eu ganho 2, eu vou passar a ganhar 1.000. Vou ficar 1.000 reais mais rico. E aí? Eu vou querer? E se alguém saber que eu comprei uma blusa nova diferente? Vão achar que eu já estou milionário. E se eu for naquele restaurante que eu estou muito afim e postar uma foto? Vão achar que eu estou milionário. Aí o que a gente às vezes faz? Começa a se limitar, não posta. Finge que nada está acontecendo. Só que a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é fingir que nada está acontecendo por desejar e não querer mostrar. Outra coisa é deixar de viver isso por causa de outras pessoas. A gente precisa entender isso. Então, só para fechar o raciocínio, tá? Crenças limitantes. A gente vai entender as crenças antigas. Meu pai, minha mãe, minha casa, meu tio, minha tia, minha avó, cachorro, gato, periquito. Tudo que aconteceu lá atrás. Como que aquilo de lá de trás está acontecendo hoje no meu dia a dia? Como que o meu cônjuge, que ele também tem, lembra? Não é só eu. Ó a minha. Deus está te convidando para você olhar no seu íntimo. Deus está vendo que você está apontando para o teu esposo, para a tua esposa. Mas Deus está te convidando para você fazer o seu íntimo. Para que você consiga transformar, que é identificar, questionar e substituir. Por exemplo, o dinheiro é sujo. Fala, Jaque. Uma crença que eu posso substituir para dizer que o dinheiro não é sujo. Uma crença. Se alguém me fala uma coisa ruim sobre o dinheiro, eu preciso colocar uma coisa boa no lugar. Eu preciso mudar. E aí a gente identificou. Eu ouvia que o dinheiro é isso. Sujo. Ou ruim. Ou que só é rico, melhor. Só é rico quem rouba. Qual é a nova crença que de repente eu posso colocar no lugar? Que eu já identifiquei que só está me prejudicando. Dizer que rico rouba. Uma sugestão. Pode ajudar, gente. Pode ajudar. Não se reprimir, não. Pode. O que eu ganho é o fruto do meu precioso trabalho. Pronto. Olha aqui, como que é seu nome? Éder. Olha que bacana que o Éder trouxe aqui pra gente. Um cuidado que a gente tem que entender no momento que a gente identificou aquilo que é ruim é também mudar. E a gente identificar que o trabalho não é cansativo. Meu Deus, eu acordei para mais um dia, eu vou lá enfrentar aquele povo, aquele bando de cobra, aquele ninho de cobra. Né? Porque no nosso trabalho só tem cobra. Eu sou o quê se eu estou no meio das cobras? Sou o Jardim do Éden? Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente taxa todos os outros lugares, tudo e todos são culpados por aquilo que eu vivo. Mas eu escolhi viver naquela situação. Ou eu me permiti não ser o agente transformador. Porque é fácil eu apontar, lembra? Assim como eu, a pessoa também está vivendo crenças, a pessoa também tem traumas, a pessoa também passou por diversas situações na família dela. Ela também está em processo de mudança. E Cristo convida a olhar para o outro sem julgamento. Mas eu estou dizendo que todo mundo é cobra no meu trabalho, eu vou ter que acordar todo dia de manhã e vou ganhar 3 mil reais, 2 mil reais, 5 mil reais.
Todo dia pegar ônibus? Trem? Cheio, lotado? Linha coral? Misericórdia. Mas se você não precisa de uma mudança, não é você que escolheu isso. A partir do momento que você já não quer mais essa situação, você identificou, lembra? Para você transformar, primeiro você identifica. O que está acontecendo? Aí você está questionando já. Putz, meu pai e minha mãe, identifiquei que lá atrás falava isso, isso, aquilo. Lá em casa a gente vivia mó briga, minha mãe sempre brigava com meu pai por causa de uma situação X. Ou muitas vezes meu pai brigava com a minha mãe por causa de situação X. Minha avó, se eu fosse falar alguma coisa com ela, nossa, ela já veio falar, menino, não pega nesse dinheiro não, você acha que o dinheiro dá em árvore? E por que não? Será que eu não posso ser um agente multiplicador e transformar aquilo que eu enxergo como ruim, como o Éder trouxe, como algo bom? Será que lá no ninho de cobras eu não posso ser a que começa a domar as cobras? E transformar a cobra para algo mais frutífero? E parar de enxergar que todo dia pegar um ônibus lá na linha coral é ruim? Que é ruim, né, gente? Vamos combinar. Eu ando de Mercedes, eu falo que é Mercedes para eu entender, né? Ressignificar, porque um dia eu vou andar na minha Mercedes. Né? Então, tô lá, Mercedes coletiva. Ele me espera todo dia num ponto específico. Só que, entende? Isso são recursos que a gente começa a trazer pra gente que pode parecer infantis, inocentes, mas quando a gente começa a ressignificar aquilo que era dor, como trabalho, entender que todo dia, graças a Deus, eu tenho um trabalho para trazer. Com a Clarice, junto com o Aguinaldo, graças a Deus, mais um dia. E o dia que não tem, Senhor, abençoa e abre caminho para trazer o recurso para eu saber que no mês que vem vai ter igual. E não murmurar, né? Para a gente começar a substituir aquilo que é ruim do meu cônjuge, que eu já identifiquei que ele não presta. Né? Porque quem presta é a gente, o outro não presta não. Já identifiquei que não presta. Lá atrás, mas eu também não tenho várias coisas que não prestam aqui. Comecei a olhar o espelho para mim, a Arminha aqui, 3 dedos apontando para mim. Ótimo. Como que eu posso ajudar ele a melhorar? Como que eu posso ajudar ela a melhorar? Não adianta acusar o outro. Lembra, Cristo está trazendo reforma. Está convidando a se olhar para dentro. Como que eu posso ajudar no processo de melhoria? Gasta demais? Dói pra caramba. Só que reclamar que nenhuma maritaca não vai resolver, como é que eu faço? De que outra forma eu consigo trazer um convite para essa pessoa pensar? Será que no lugar de eu reclamar eu posso trazer um convite novo? Olha, mês que vem, será que dá pra gente fazer aquilo lá diferente? Mas assim, eu trouxe uma solução. Se você deixar esse seu sonho aqui, a gente pode realizar esse primeiro sonho aqui. Vai ser rápido, vai feliz. Eu vou ser uma mulher muito feliz para você, eu vou ser um homem muito mais feliz para você. E aí a gente pode realizar esse outro sonho seu? É difícil. É desafiador, gente. Não é fácil, não. Porque as brigas acontecem por falta de dinheiro. É o gás que acabou, não tem dinheiro, mandou você ir comprar. Se você quiser, você vai trabalhar. E daqui a pouco já virou um ninho de ratos, já tá todo mundo briga. Aí vira o quê? Contenda. Quem gosta de briga dentro de casa, a gente já sabe, né? Precisa dizer. E aí, uma vez que a gente fez o quê? Identificou, questionou os motivos daquilo acontecer, substituiu por algo novo. Um pensamento novo, uma atitude nova. Uma substituição nova sobre aquilo. Aí a gente cria uma nova crença sobre isso. Que o quê? O dinheiro, ele não tem que ser um problema dentro do relacionamento, dentro da minha vida do cotidiano. Ele tem que ser a solução. O dinheiro, ele serve para quê? Para servir. E uma coisa que eu gosto, Jaque, de trazer todos os dias, assim, pensar, é que aí é uma crença que eu comecei a fortalecer em mim. Porque se o rico, ele começa a trazer lá o problema de ele rouba, eu já começo a pensar assim, além de ser fruto do trabalho dele, o dinheiro só vai mostrar quem ele é. Ele potencializa. O dinheiro, ele potencializa aquilo que nós somos. E se eu tivesse 10 milhões de reais, quem eu seria hoje? Como que eu ia tratar o próximo? Será que naquele ninho de cobra eu ia começar a trazer aquela minha bolsa chique só para mostrar na cara dela aquilo que ela falou para mim? Aquele cara, filho da mãe, falou aquilo, esfregar na cara dele que eu posso ter um carro assim, assado. Quem sou eu com dinheiro? O dinheiro só potencializa. Isso que a gente tem que começar a trazer pra gente. Aí a gente muda essa dinâmica do rico não é honesto. As pessoas
não são honestas porque elas não são. Com dinheiro ou sem dinheiro. Na favela tá cheio de desonesto. Lá no Morumbi também. Só potencializou o dinheiro. Alguns têm uma arma, outros andam, né? Alguns andam de camelô, outros de jato. Aí é um pouquinho mais delicado. Mas a gente começar a ressignificar essas questões do dinheiro vai parar de me limitar. No momento que eu entendo que eu já troquei, identifiquei, alterei, substituí, criei uma nova crença. Aí agora eu entendo que aquele trabalho da linha coral, que eu ganho 2 mil, que eu ganho um salário mínimo, já não me convém mais. Porque a minha responsabilidade é alterar, não é do meu chefe. Ai, mas ele não me dá férias, mas ele não paga isso. A vida é de quem? Minha. Né, Éder? É minha. Então, a partir do momento que a gente começa a trazer essa autorresponsabilidade, pode pular, Jaque, a gente começa a trazer coisas novas. E aí, uma das coisas que eu trouxe aqui para vocês é que tem um livro muito bacana, não sei se vocês já leram, e vai parecer meio que autoajuda, meio coisa da cabeça, mas que ele traz esses princípios que a gente trouxe, chama Os Segredos da Mente Milionária. Já leu? É demais. Muito interessante. Eu convido vocês a lerem, ouvir no YouTube. Para quem não gosta de ler, vai ali no trem, bota ali no YouTube aquele audiobook, Os Segredos da Mente Milionária, né? Com Haver. Ele traz arquivos da riqueza. O que seriam esses arquivos? Começar a substituir crenças que nós temos por crenças fortalecedoras. Porque essas crenças que não fazem com que nós sejamos transformados, nós repetimos ciclos, e aí tem a diferença do ciclo vicioso do ciclo virtuoso. O virtuoso me transforma numa pessoa melhor. E aí uma coisa que ele traz muito interessante nesse livro, e também tem um outro livro que eu me baseei para trazer aqui para vocês, que fala sobre as 25 leis bíblicas, e é muito interessante, né, sobre o sucesso, é da autorresponsabilidade do trabalho. E ele traz muito isso. A partir do momento que eu identifiquei lá que o meu pai e minha mãe trouxeram arquivos para mim, e eu começo a transformar esses arquivos, eu começo a criar novas oportunidades. Né? E aí, por exemplo, ele começa a trazer pensamentos novos sobre como que eu reflito a partir do dinheiro. Como, por exemplo, focos em oportunidades. Pessoas ricas pensam em oportunidades e possibilidades, não em problemas. Sabe aquele cara reclamando do trabalho o tempo inteiro? Aconteceu um problema, no lugar dele trazer uma solução, ele gosta de reforçar o problema? Aquela mulher que vive reclamando, faltou gás, ótimo, é um problema, vamos procurar a solução? Ai, acabou, agora a gente precisa ir no mercado, mas você não vai no mercado comigo, toda vez eu vou no mercado sozinha porque eu preciso comprar isso. Aí agora eu preciso comprar um arroz caminho, você está mandando eu comprar um outro arroz, porque é um arroz mais barato. Ótimo, é um problema. Como que a gente começa a olhar as situações financeiras que acontecem com a gente dentro de casa em oportunidades? Porque a gente vai tirar esse vício de reclamar. Reclamar não muda, reclamar não transforma. E reclamar só faz o termostato pegar fogo lá em casa. Então a gente tem que começar a parar para refletir essas coisas. E, como eu disse, trazer a responsabilidade. Eu estou aqui na minha empresa, minha casa é minha empresa. Para a empresa funcionar, eu tenho 2 sócios. E tem os funcionários, né? Quando tem os filhos. Geralmente os filhos a gente terceiriza como funcionários. Quando crescem, os da Jaque ainda são pequenininhos. Mas quando eles começam a crescer, eles também ajudam a gerir a empresa. Só que assim, o meu parceiro, ele tem a responsabilidade, como homem sábio do lar, trazer provisão, trabalhar, e tem aquele fardo do trabalho. E eu também, como esposa do lar, sábia, fazer o meu contrapapel. Só que aí a pergunta é, você vai continuar culpando o outro pela falta do seu resultado dentro do seu lar? Qual é a sua contrapartida? Qual é a sua responsabilidade? O que você vai chamar para o peito para poder resolver? Porque, de repente, eu pontuar que o meu marido ele me segura demais, onde está a dor dele? Qual é a minha responsabilidade em trazer essa dor para ele? Que a gente está trazendo essa dor o tempo inteiro. É uma dor, gente. É um momento que a gente começa a reclamar, a gente está gritando uma dor. O ruim é se parar de falar. Aí vocês já entrem em alerta, né? E crescimento contínuo, que é focar no aprendizado. É igual aqui, meu pai e minha mãe não tiveram a oportunidade de entender que lá atrás, tudo que eles fizeram, refletem um pouco dos pais deles. Hoje a gente tem a oportunidade de refletir um pouco mais sobre isso. Pode passar. E aí,
uma das coisas que podem acontecer, que eu trouxe aqui para vocês, são os 7 pecados da prosperidade. Parece bíblico, parece aquela coisa clichê, 7 pecados. Não. Mas uma das coisas que nós precisamos entender, imagina, né? Eu tô com uma metralhadora ligada. Só que eu tô com uma metralhadora de dinheiro. Cadê? O que eu vou fazer agora? Eu tô com dinheiro, já paguei minhas dívidas. E agora? Porque a gente coloca a culpa na dívida. Quem criou a dívida? A dívida é um fruto, lembra da árvore? Resultado. A dívida é um resultado. A dívida é uma fruta. A mangueira é a manga. Pesada. E a gente tem que começar a entender que algumas coisas começam a travar a gente. Avareza, um dos pecados, né? Apego excessivo ao dinheiro. Meu pobre dinheirinho. Lá na minha casa eu não tinha. Agora eu estou trabalhando, eu tenho meu dinheiro. Só que eu vou segurar tanto a ponto de eu não conseguir multiplicar. Dinheiro parado é igual água parada dentro do corpo. Começa a criar mágoa. Mágoas, né? Quando a gente começa a criar mágoa com o cônjuge, são mágoas que a gente está gerindo dentro do corpo. E a avareza é, no lugar de eu ajudar a multiplicar, lembra, trazer responsabilidade, ter o meu papel de querer trazer a coisa diferente para o meu relacionamento, e cabe a mim trazer algo novo, não só apontar para o outro, né? Só que aí, às vezes, eu posso me apegar demais. E aí, sabe aquele irmão que precisa de uma ajuda e você não dá? Você está, às vezes, apegado demais na avareza. Apego excessivo ao dinheiro. Lembra, o dinheiro não é o fim. Ele é o meio. Eu não posso me apegar a ele como se fosse o fim das coisas. Porque aí eu estou gerando avareza. Falta de prazer, né? Não encontrar satisfação no trabalho, que é o que o Éder trouxe. Ele ressignificou, entender que todo dia é uma oportunidade nova de fazer um trabalho. Deus me deu saúde, Deus me deu sabedoria para que eu possa executar aquilo que, se tirar o trabalho, aí vocês vão ver quando começar a ficar bem velhinho, porque a gente acha que não, o trabalho, ele traz dentro da gente uma rotina diária que quando a gente começar a ficar velhinho, não vai sentir propósito. Entendeu? Não vai entender o que está acontecendo, nem nada do tipo. Então, a gente tem que entender que falta prazer, mas o dinheiro, ele me serve. Eu não sou servo dele. O dinheiro me serve, não ao contrário. Não é eu que tenho que servir ao dinheiro. Eu tenho que usar o dinheiro como recurso. Parece simples a fala. Difícil de fazer no dia a dia. Entender. Tá bom, esse dinheiro está aqui, esse é o problema. Nós não temos mais dinheiro. Identificou o problema. Eu não posso reclamar que eu estou mais sem dinheiro. Ele já sabe. Ela já sabe que está sem dinheiro. E agora? Nova solução. Só que assim, eu trouxe e tem a recompensa do trabalho. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso, que é muitas vezes a gente não se recompensar por aquilo que a gente trabalhou. E é a partir disso que a gente não enxerga valor no trabalho. Por que eu trabalho tanto e não sou recompensada? Eu estou trabalhando demais todos os dias e não tenho um pouco de prazer. Eu não posso jogar que a mulher vai brigar. Eu não posso gastar um pouquinho aqui, de repente, com os familiares numa diversão. Qual é o significado do trabalho, então? Às vezes a gente pode questionar, e Éder, como você trouxe, essa questão de entender por que as coisas estão acontecendo, só que eu também não estou desfrutando do dinheiro. Não sobra. Mas será que com R$20 eu consigo fazer alguma coisa legal? De repente tomar um sorvete. Gente, às vezes a gente quer criar cenários diferentes, assim, sinuosos, aquela coisa bonita, porque a gente olha no Instagram, olha no Facebook, olha no YouTube, lindo. Todo trecho de vida que a pessoa posta é lindo. Eu quero aquela vida também. Só que às vezes a gente não tem recursos para isso. A gente tem que começar a trazer para a nossa realidade. Qual a realidade que eu tenho hoje? Como que eu posso desfrutar de forma pequena? Não precisa ser grandiosa. Os melhores momentos que nós temos sempre serão ao lado de pessoas. Nunca serão ao lado de dinheiro. Dinheiro ele só proporciona. Mas um sorvetinho na praça junto com a pessoa que eu amo, naquele papo que pode durar meia hora que eu não estou tendo no dia a dia, pode ser muito diferente. Né? A ira, ressentimento contra a riqueza. Aquele patrão, filho da... né? Tá me extorquindo, tô indo todo dia lá trabalhar para ele, ele tá lá andando de carrão. É fruto de trabalho de quem? E a gente começa a se irar e a gente tem que começar a parar de observar o próximo, aquele que é próspero, como um fruto de problema.
Aquele que é próspero, eu tenho que olhar para ele como é que eu consigo. E não é contra ele. É patrão? Que bom que o patrão tem um trabalho para poder te empregar. Como é que eu faço igual a ele? Porque a gente às vezes quer o dinheiro dele, mas não quer pagar o preço. E a gente se ira contra aquelas pessoas que às vezes a gente poderia utilizar como gancho, como exemplo, que muitas vezes a gente não tem próximo da gente. E aí vem a inveja, né? Cobiçar o que pertence aos outros. Ninguém quer dizer que é invejoso aqui. Mas a gente olhar aquele feed bonito naquela viagem, porque uma coisa é eu desejar, quero igual, ter a oportunidade de fazer parecido. Que bom que aquela pessoa conseguiu, que Deus abençoe e consiga mais. Não é inveja. É você olhar com ambição um desejo novo. Agora, aquela pessoa não merecia estar tendo aquela vida, não. Você viu? Andando naquele carro? Ai, que cara chato. Só porque foi no jogo do futebol lá, toda mostradinha lá, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Eu não posso comprar. Ele merece? Tá o tempo inteiro, ó, a inveja. Uma coisa é olhar com o outro com respeito e admiração. E desejar ter algo parecido, porque você é filho de Deus. Deus não disse que você pode todas as coisas? Só que Deus também disse, faz por ti. E é assim que eu vou te ajudar, não o contrário. Então a gente parar de olhar o outro com inveja, porque isso começa a bloquear a gente. Estou sempre olhando para o outro. É igual o para-brisa do carro, né? O carro está sempre olhando para frente, para-brisa grandão. Olhando para frente. Só que muitas vezes a gente tá andando na vida com os retrovisores. Como é que você anda? Você é um carro veloz para andar para frente. Só que você está olhando a vida do outro. O relógio do outro, o emprego do outro, a viagem do outro. A gente toma cuidado com isso. Muitas pessoas, a gente não se dá conta que porque a gente não tem a autorresponsabilidade, né, Jaque? Muitas vezes pode acontecer da gente não ter a responsabilidade de dizer eu sou responsável pela minha mudança. Porque a gente está terceirizando para o outro. Meu marido, ele é assim. Quando ele olha alguém assim... Olhar com... Uma vez que eu olho uma pessoa próspera, eu dou graças a Deus. Aqui tem um fruto do que a Bíblia diz. Só que às vezes tem aquela pessoa que é tão ruim, mas ela também é próspera. Só que ela também segue princípios. Você acha que aquele que não tem dinheiro está olhando aquele que é menor do que ele como ruim? De repente pode ser que ele venha para a minha turma e a gente fique mais milionário ainda. Olha a multiplicação. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E a preguiça. Aqui, gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? A falta de disciplina e esforço. Como eu falei para vocês, muitas vezes, né, a gente pode pegar o exemplo mais simples de todo. É o patrão, o chefe. Por que ele é chefe? Ele acordou algumas horas mais cedo, com certeza. Ele correu atrás de mais pessoas para poder investir. Com certeza ele teve que ter o trabalho chato de olhar para a cara de alguém, querer saber qual é a vida de alguém e saber se aquele alguém quer trabalhar para ele. Ele com certeza pagou preços que a gente, de repente, não pagou. Mas a gente quer ter o mesmo fruto. Só que como é que está a raiz? Aí vem a preguiça. Tá bom, eu tô todo dia reclamando que eu ando na linha coral para ir trabalhar com aquelas cobras. Coral, né? E a cobra já fica perfeito. Só que aí o que eu tô fazendo de diferente? Nada, eu acordo todo dia, chego na minha casa e vou ver novela. E eu tô reclamando que meu marido não entra com mais dinheiro dentro de casa. E aí? E a minha parcela de responsabilidade? Preguiça. Bloqueia a prosperidade. Eu quero ganhar mais dinheiro, mas não quero executar o trabalho. Aí tem o orgulho, arrogância e a autossuficiência. Quem é você para falar o que eu tenho que fazer com dinheiro? Você é tão orgulhoso assim que você não tem nenhum ponto de melhoria? Aí cabe a gente ficar observando isso dentro de um relacionamento. Muitas vezes nós somos orgulhosos de alguém estar, porque não há nada melhor e mais difícil do que ter um cônjuge do nosso lado e entender que ele está ali e ele está vendo todos os dias a minha pior versão. Ninguém tem acesso a nós de forma tão ruim quanto aquele que está do lado todos os dias. E ninguém sabe mais dos nossos pontos ruins do que aquele que está todos os dias. Se ele também está em processo de melhoria e eu também estou, e é da minha responsabilidade a mudança,
Será que não vale ouvir um pouquinho mais? Baixar o orgulho, baixar a bola de quem é você? Eu trabalhei o mês inteiro, você vai querer deixar que eu compre isso? Às vezes a gente tem um pouquinho de razão, né? Mas na grande maioria das vezes não. E aí a gente tem essa percepção de entender quem está do nosso lado, e para quem é solteiro vai entender lá na frente, a pessoa que está do meu lado, todos os dias, que vê o pior de mim, é aquela que mais tem a contribuir para o meu crescimento. É a que mais tem. Não diz que é fácil. Não diz que não vai ter choro no meio do caminho, umas brigas, uma discussão, uns arranca-rabo, uns dias sem falar, de preferência, busquem falar, né? Mas de entender que aquela pessoa que está ali comigo todos os dias, se eu baixar um pouco a minha bola de orgulho, eu posso ser muito mais próspero do lado dela. De olhar para mim. Esse é o convite, lembra? Cristo, de novo, está convidando a gente a ter uma reforma com nós mesmos, para que nós possamos melhorar como pessoas. E aí, de presente, Ele deu pessoas do nosso lado, para pontuar tudo aquilo que nós podemos melhorar. E uma coisa que eu gosto muito é de trazer uma linha de raciocínio de que, a partir do momento que eu mudo, todo o meu ambiente vai mudar. Se eu deixei de ser cobra, porque a partir do momento que eu estou no ninho de cobras, é porque cobra eu sou. Em algum nível. Não disse se você é uma sucuri, se é uma coral, se é uma naja. Só que eu também sou. E é difícil a gente olhar, porque a gente está sempre culpando o outro. A partir do momento que eu mudei, meu cônjuge mudou. A partir do momento que eu observei uma coisa que ele diz, com frequência, que tem, principalmente mulher que é mestre em fazer isso. Deixar bem na cara do homem o que ele está errando, né? Então, é um convite nosso de trazer aquilo. Se ele está me pontuando, se ela está me pontuando com tanta frequência, será que eu não preciso baixar um pouquinho a minha arrogância, que eu não posso mudar nunca, que eu já sou perfeita, e melhorar, para nós dois prosperarmos juntos? Porque prosperidade não é só dinheiro, gente. Prosperidade, há muitos outros parâmetros que a gente pode olhar. É prosperidade na fala, no relacionamento, no dia a dia. Dinheiro é resultado. Lembra? Se a raiz está ruim, como é que vai dar fruto bom? Nunca vai dar. Então isso para a gente poder ter um pouquinho de entendimento. E aí, uma das coisas que pode pegar é a pressa também. Querer resultados imediatos. Ou querer ganhar dinheiro com o jogo da Bet. E aí? Resultado imediato. Com um pouquinho mais de frequência começa a dar problema. Né? Como dizem por aí, um homem, ele pode engravidar 9 mulheres, mas ele não vai ter um filho em um mês. E a gente tem que tomar um certo cuidado. Vocês entenderam? Não. Né? Não? Uma mulher, para ela gerir um filho, demora 9 meses, certo ou não? Um homem, se ele quiser ter um filho em um mês, ele consegue? Ou uma mulher, que seja? Não. O homem, ele pode engravidar 9 mulheres. Ele vai ter um filho em um mês? Não. Então, automaticamente, a gente tem que entender que, assim como também a Bíblia fala, há processo para todas, há tempo para todas as coisas. Né? Efésios. Há tempo para todas as coisas. Então, a partir do momento que eu também entendo que a prosperidade... Eu já olhei o cara já falou que eu sou ruim. Falou que eu deixo a tampa do vaso aberta. Não baixa a tampa. A toalha fica em cima da mesa. Que eu só reclamo. Que não me dá liberdade para gastar o dinheiro. Que eu só gasto demais com blusinha. Eu já vi o problema. Às vezes demora um processo para poder melhorar. E a gente precisa estar aberto e dar esse tempo para a mudança do outro. Para que a prosperidade venha em consequência. Nós somos difíceis de mudar. Imagina aquilo que já está lá aí na raiz. Como é que eu vou tirar o cupim da raiz? Não vai precisar de um tratamento? Vai precisar de um tratamento e dói. Só que a gente precisa entender que até para tratar o cupim lá da raiz, para ela parar de ser podre e começar a dar frutos, há um tempo certo para todas as coisas. Certo? E uma das coisas que a gente pode, né, a multiplicação sustentável, então lembra, trabalhar após o trabalho. Quem quer trabalhar? Já chega 8 horas da noite, já tem que levantar no outro dia, 8 horas da manhã já tem que estar no serviço, pegar aquela linha infernal. Só que ainda assim, há um tempo. Todo mundo tem 24 horas.
Se eu quero uma mudança, eu vou ter que deixar aquele pecado lá atrás. Lembra que a preguiça? Trabalho após o trabalho. Quem quer pagar o preço? Eu quero ser mais próspero. Mais próspera dentro do meu lar. Mas para isso eu vou precisar ter algumas atitudes diferentes. Uma delas é trabalhar após o trabalho. Dedicar tempo extra para desenvolver habilidades e projetos paralelos. Sabe aquela coisa que você gosta de fazer no seu tempo livre? Será que em algum momento ela não pode render um dinheiro? Você já gosta de fazer mesmo? O difícil você já tem que fazer todo dia, que é levantar e trabalhar 8 horas por dia. Se tiver hora extra, umas 2 horas extras a mais. Ou se de repente a pessoa for motorista de aplicativo, trabalhar até no limite de 12 horas. Mas até para o motorista de aplicativo ele consegue ter uma renda extra. Dentro do que ele mesmo faz. Então uma das coisas que a gente tem que começar a entender é sair da mesmice. Se eu quero algo novo, eu vou precisar fazer algo novo. E aquilo que eu gosto, será que de repente não pode gerar uma renda diferente? Será que eu junto com o meu cônjuge vou falar assim, olha, vamos fazer algo, nem precisa ser algo muito trabalhoso, de um esforço tão grande. Pode começar pequenininho. Pode começar com 1 hora por dia, 2 horas por dia. Será que é um pano que eu gosto de fazer um crochê diferente? É uma tela que eu gosto de pintar diferente? Será que eu posso fazer alguma coisa na internet? Aí a gente vai começar a alimentar. Porque uma das coisas é aprender continuamente. Aquele que não aprende todos os dias alguma coisa nova está morto. O que você está fazendo no seu tempo livre? Você quer alguma coisa diferente dentro da sua casa? Você quer que pare as guerras dentro de casa brigando o tempo inteiro por causa do dinheiro? Você quer que pare aquele conflito? Só que o que você quer fazer de diferente? Abrir o TikTok e passar o tempo inteiro vendo vídeo? É uma reflexão. Ou a novela das 7, eu não posso perder aquele capítulo. Ai, aquele homem maravilhoso, aquela mulher maravilhosa. Vixe, aquela cena com aquela fofoca. Natural, né, gente? A gente é ser humano, precisa de um descanso. Só que se o descanso estiver me deixando burro, se o descanso estiver todos os dias me consumindo um pouco mais, para a atenção que eu preciso ter do meu lado. Se aquelas 2 horas que eu passo na internet, eu passasse 1 hora integral com aquela pessoa que eu amo do meu lado. Será que não teriam mais frutos de prosperidade dentro dessa relação? O que a gente pode aprender junto? Porque uma das coisas que mais separam casais também é quando um começa a olhar para o norte e outro começa a olhar para o sul. E lá no sul, deixa eu te falar, tem umas coisas diferentes. E lá no norte, quentinho, quentinho. Né? E aí a gente começa a olhar caminhos diferentes porque os dois começaram a olhar em direções opostas. Porque aquela pequenininha coisa do dia a dia já basta dormir 8 horas. 6 horas dependendo do dia. 5 horas se for muito puxado. Vou trabalhar 8, 9 horas, 12 horas. O que sobra para o meu cônjuge? Nada. Será que nesses momentos de aprender continuamente a gente não pode fazer um curso junto? Curso de culinária, talvez. Para passar o tempo. Mas ter uma atividade em conjunto. Estão aprendendo alguma coisa nova? Então, de repente pode monetizar isso? Pode virar dinheiro? Pode. Criei tempo de qualidade na minha relação. Criei. E ainda assim, estou aprendendo algo novo. Então, a gente começar a criar canais de oportunidade dentro da relação pode mudar muita coisa. E para quem está solteiro, aprender continuamente é uma zona maravilhosa. Nem sempre fácil. Porque você tem um pouquinho mais de liberdade para fazer aquilo solitariamente. Você não precisa depender da sua disposição e a sua atenção para o outro. E aí, 2 coisas que vêm na multiplicação, uma vez que a gente começa a aprender e ter responsabilidade. Sabe aqueles 5 minutinhos que eu posso ter no vídeo do YouTube? 10 minutinhos que eu estou passando lá no TikTok? Que tal aprender a multiplicar o dinheiro? Difícil, meu pai não falava isso. Multiplicar o dinheiro é eu ir trabalhar. Como que eu vou multiplicar? Não tem multiplicar. Tem você trabalhar, gastar. Trabalhar, gastar. Porque você tem que trabalhar, você não pode ser vagabundo. Só que você está multiplicando? Não está. Então, uma coisa que a gente tem que começar a pensar é investir desde cedo. E uma coisa aqui, se você já tiver um dinheiro na poupança, sabe aqueles R$10 que sobram todo mês? Parece detalhe. Já conto. Mas uma dica, procura outros investimentos, a poupança está meio ruim. Mas ainda assim, melhor ter do que não ter.
E não precisa ter, né, Clarice, de repente, regras tão rígidas, porque eu sei que no próximo mês não vai ter dinheiro, né, Kátia? A gente fica assim, eu não sei, isso aperta aqui, aí Samuel, não, Kátia, também apertando aqui. Então a gente tem que tomar um pouco de atenção, como que eu consigo multiplicar, ao invés de eu só reclamar que acabou. Mas sobrou aquele pouquinho no mês. O boleto foi pago, porque eu achei que eu tinha esquecido, mas está tudo pago. A gente vai ver lá na frente como gerir esse dinheiro. E deixar o dinheiro trabalhando para você. Acho que quando a gente começa a chegar nessa perspectiva aqui, é a melhor de todas. E é o mais difícil também. Deixar o dinheiro trabalhar para você. É começar você a entender como que você pode multiplicar de uma forma automática sem o dinheiro depender de você. E aqui requer aquele primeiro ali, ó. Aprender continuamente, que você precisa aprender como. Como fazer. E se você não aprender como fazer, você precisa pelo menos aprender quem é que faz por você. Mas você precisa aprender, precisa sair do lugar, precisa procurar coisa nova. E aí a lei da semeadura, né? Esse daqui é muito difícil da gente entender no início, por mais que na Bíblia seja falado continuamente. A lei da semeadura, tudo aquilo que eu planto eu colho. Isso é claro para todo mundo, né? Só que começa com pouco. Começa com aquele dinheiro que de repente eu fui lá no banco ou num vídeo aleatório do YouTube, entender que é melhor eu deixar o dinheiro num CDB. O que é um CDB? Carta de depósito bancário. E agora a gente está na maior taxa de juros, até então, do país. Que é 15% do... Alguém sabe? Selic. A taxa de juros no Brasil hoje está das mais altas possíveis. Maior da América Latina. Só que agora, para quem tem um pouquinho de entendimento, está perfeito para ter o quê? Investimento em renda fixa. É básico. A gente olhar dentro da nossa casa deveria entender que R$10 que eu coloco naquele negocinho, mês que vem, já tem quase um pouquinho de 1% ao mês. Aí, se eu deixei lá R$10 que eu ia gastar ali na bolachinha, no cigarro, em alguma outra coisa, eu só deixei lá. Eu estou deixando o dinheiro trabalhar por ele mesmo. Lembra? Deixar o dinheiro trabalhar por ele é um dos princípios da multiplicação. Só que se eu não sei que existe CDB, se eu nem sei que existe isso, porque eu só estou vendo lá o gás aumentar, o arroz aumentar, tudo aumenta, e o dinheiro que é bom nada. Só que eu também não entendo que R$5 que eu economizo aqui parece pouco, mas ele está trabalhando sozinho. A gente só precisa de quê? De tempo. Aí é onde a gente vai trabalhar o quê? Paciência, né? Difícil, que é plantar no lugar certo, para você colher no tempo certo. Os 9 meses da gestação, perfeito. A raiz do bambu, o bambu começar a frutificar, demora 5 anos, crescendo para baixo. Para depois você ficar assim, ó, vir um vento, não derruba, porque a raiz é sólida. E a partir do momento que lá na semeadura, né, é uma lei bíblica, na Bíblia já diz isso. Tem outro livro que eu vou precisar contestar? Porque eu sei que todas aquelas pessoas que seguem aquele processo de forma rígida, tem uma colheita? Agora, hoje vocês já vão sair, pelo menos com a informação de que existe um negócio no banco chamado CDB. É o básico do básico. Nem estou entrando em temas mais profundos. Qual que é o seu papel hoje? Chegar na sua casa, de repente buscar entender o que é um CDB. O que eu faço com o CDB? Qual é o banco que tem CDB? Quanto que o CDB está me pagando? Se eu deixar R$100 lá, e esquecer desse dinheiro, rende quanto? E se todo mês eu colocar 100? É melhor que a poupança. Aí eu já tenho 2 informações. Poupança é uma coisa, CDB é outra. E eu tô hoje na taxa maior do país, que vai me render muito mais. É uma oportunidade muito grande. O que eu vou fazer agora? Colocar pelo menos R$5 lá. R$5. R$3, R$2. É melhor R$1 lá do que R$1 no seu bolso, sem render. É a
famosa renda ativa e a passiva. Exato. Essa é a passiva, que não depende de você para trabalhar, trabalha por você. Exatamente. E é difícil da gente começar a perceber essas coisas. Só que já faz uma diferença. Entendeu, Clarice? O dinheiro dele lá que fez aquele mês que teve muitas obras, do Agnaldo, sobrou. E R$200 no CDB, todo mês. R$100 durante 12 meses, eu já tenho R$1.200. Rendendo um pouquinho mais dos juros, né? Depois de um ano, 1.200, já não dá para ir naquele finalzinho de semana num lugar baratinho com meu amor? Um ano, eu só preciso de um ano. R$100 já faz uma diferença. Então a gente precisa plantar no lugar certo. Não é só plantar, é plantar no lugar certo. E ter paciência dos 9 meses. Um pouquinho mais de tempo, de repente, dependendo do objetivo. Para a gente poder colher no tempo certo. E aí vem o tempo certo e a consistência da lei da semeadura. Quanto mais consistente eu sou, quanto mais frequente eu sou, quanto mais tempo eu gasto naquilo, maior vai ser os benefícios que aquilo me traz. E aí, aqui vai ficar um pouquinho pequenininho para vocês, mas foi uma sugestão que eu trouxe para vocês, com base, né? Isso já são princípios que o pessoal leva bastante para frente. Mas aqui, o que eu gostaria de trazer um pouquinho para vocês é entender que a partir do momento que a gente saiu daquela linha de dificuldade, que a gente sabe que realmente as contas estão mais caras. Não posso chover no molhado e falar, o que vocês vão fazer com um salário mínimo? Sobreviver, né? Então a gente vai fazer o melhor com aquele recurso que a gente tem. Mas uma vez que a gente tem um pouquinho mais de respiro, uma das sugestões que a gente tem que começar a se organizar, porque não adianta ter um monte de gasto. É saber quais são os gastos, classificar quais são os tipos de gastos, para onde está indo o meu dinheiro, se sobra, se não sobra, com aquilo que sobra, o que eu faço? Uma das sugestões aqui tá vendo esse marrom mais escuro aqui? Esse marrom mais escuro, ele fala sobre gastos essenciais. E aí, um convite que eu faço para vocês, olhar na conta de vocês, porque numa empresa tem um gerente financeiro. E às vezes, como olhar para o dinheiro dói, a gente esquece e não olha ele. E a gente está, consequentemente, gastando mais, sem saber para onde vai, a gente não nomeia para onde aquele dinheiro vai. Eu só sei que entrou dinheiro, paguei tudo, acabou. E o resto? O que eu gastei? Como eu gastei? Qual é a frequência desse gasto? São coisas importantes. Então, uma das sugestões é você pegar 50% de tudo que é fixo nas suas contas básicas do dia a dia e tentar limitar 50% do que você ganha. 55% ali, não mais do que isso. De você observar quais são meus gastos fixos por mês. Eu pago aluguel, água, luz, internet, gás. Todo mês eu preciso pagar aquilo. Tudo aquilo que você precisa pagar com obrigação é gasto fixo. E aí o meu convite é para que vocês tentem manter, na medida do possível, claro, tudo aquilo que você gasta com gasto fixo, até 50% de tudo aquilo que você gasta. Porque com isso você tem respiro para fazer algumas outras atividades. Então sabe aquela conta de internet que você já paga caro pra caramba, mas você está mais fora do que dentro de casa para usar ela? Você não usa todo aquele pacote. Será que não vale diminuir? Chegar e conversar lá e de repente diminuir um pouco? R$10, R$20 já faz diferença. Lembra, R$20 no CDB já é alguma coisa. Se a conta de internet está 200 e eu consigo baixar para 180, eu já tenho uma vantagem. Continuo com gasto fixo, continuo com a internet, não fiquei sem internet, a não ser que você realmente trabalhe com isso, isso seja, né, um recurso que é só uma sugestão de corte de gastos, e você conseguiu manter no limite de 50%, 55%. Aí você ajusta conforme a sua realidade. Mantive aquelas contas fixas, 50%, de R$4.000 já são R$2.000 que me sobra para eu fazer outras coisas. De R$2.000, R$1.000 é meio difícil, né? A gente conseguir manter gasto fixo, a não ser que não pague aluguel, fica um pouquinho mais fácil. De repente, se for solteiro, a gente tem algumas dinamismos assim, para poder fazer. Casado, a gente já tem algumas outras alternativas para poder pensar, porque tem filhos. Então a gente tem que começar a flexibilizar. Isso daqui não é padrão, vocês podem flexibilizar isso. Então, se eu pegar meus custos fixos, negociar aquilo que eu consigo,
R$10 que vai me sobrar, já vou conseguir fazer outra coisa. E eu mantive tudo que eu consumo fixo, que não tem como deixar de pagar. Se eu deixar de pagar, eu fico sem luz. Se eu deixar de pagar, eu fico sem água. Se eu deixar de pagar meu aluguel, eu tô na rua. Isso não pode. Custo fixo mantém pelo menos 50%. Tem aqui eu vou chegar nele depois. Vou deixar ele para depois. Tem aqui lazer, 10%. Lembra que para eu poder ressignificar o trabalho, como o Éder falou, eu preciso também dar um significado novo para o que me rende o trabalho? Porque não adianta eu só falar que o trabalho eu mudei minha perspectiva. Eu já tinha dor com o trabalho é difícil, o trabalho dói, é cansativo todo dia. Mas você sente essa dor maior porque você não vê o fruto disso. Você não desfruta do trabalho. E aí, o meu convite para vocês é que 10% daquele dinheiro que você ganha, às vezes é pouquinho mesmo. E tá tudo bem. Você pode aumentar depois. Começou a entrar mais dinheiro, você aumenta. Tá tudo bem também. Mas você dá um significado de que eu estou me pagando. E cuidado com essa palavra, estou me pagando. Porque a gente acha que a gente tem que ter recursos. Eu tô aqui, eu mereço. Esse senso de merecimento muitas vezes prejudica as finanças, exatamente por não ter essa sensibilidade de conseguir colocar cada coisa no lugar que se deve. Eu mereço me pagar? Mereço. Mas se o meu recurso é limitado, o meu merecimento de recompensa financeira é um pouquinho mais ajustado. Então a gente tem que começar a parar para pensar sobre isso. E aqui eu fiz uma sugestão de 10% de lazer. Vai se divertir. Não precisa trabalhar 50 anos para chegar na aposentadoria e a partir disso você desfrutar. E se você morre no meio do caminho? Morreu só chamando um monte de cobra que tinha no trabalho, a linha coral que vive ruim? Não, gente. É desfrutar. 10% do que eu ganho dá para eu ir no parque com a minha esposa, com meus filhos, no final, uma vez no mês? Ou não? Às vezes dá para só comer esfirra. Ou às vezes dá para comer um monte de coxinha sentado em algum lugar. Sentei na minha casa, desfrutei o melhor que eu pude com aquele. Eu me paguei. Então, quando vocês começarem a organizar dentro das finanças de vocês esse dinheiro de merecimento, é aqui, ó. É meu. Eu não vou gastar com mais nada, eu vou gastar comigo. E aí, caso vocês queiram gastar com a família, no lazer, fiquem à disposição. Mas o objetivo inicial seria vocês gastarem com vocês. Aquela blusa que eu tanto quero. Eu não tenho como pagar agora, mas se eu juntar 5 meses, eu tenho ela. Eu me paguei, porque é o fruto do meu trabalho. É a minha recompensa financeira por aquilo que eu passei 30 dias fazendo. Certo? Então, uma sugestão, tá? 10% de lazer. E aí eu misturei também com 10% de pagar primeiro. Então é 20%. 10% eu desfruto, vou me divertir, vou distrair, vou descompensar na rotina do dia a dia. Vou fazer isso. É pegar uma parcela do dinheiro e tá lá. E 10% também, né, que eu misturei um pouquinho aqui, é pagar-se primeiro. Aqueles 10% é meu. Ninguém vai mexer. Clarice, os 10% é seu. Aguinaldo, a Clarice nem mexe. Já o caixa 2, não é o caixa 2, é o seu caixa. É o seu caixa emocional, gente. A gente acha que não, mas a gente ignora no dia a dia muito dessas coisas. E aí o trabalho fica cansativo. São 20 o dia, 30 dias, tá lá o mês inteiro. Fechou e eu não me paguei. Pra quem gosta... Alguém gosta de jogo aqui? Só 1, 2... Não, tigrinho não. Tigrinho ele tira, ele não te dá. Ele dá uma falsa sensação de te dar primeiro, ele deixa você viciado e depois ladeira abaixo. Por exemplo, o jogo, futebol, as mulheres. Futebol do cara, a quadra. É o videogame. Pra quem é do videogame, é o dinheirinho do jogo. Mas deixa a pessoa se pagar. E aí cabe nós, a mulher, não limitar o homem naquilo que é de direito e o homem não limitar a mulher naquilo que é de direito dela. Porque assim como Deus deu saúde, deu trabalho, deu entendimento para que a gente pudesse desfrutar do trabalho, que é um princípio bíblico, tá, gente? Todo mundo precisa trabalhar.
Quando a gente ficar velhinho e não tiver um motivo para a gente acordar todo dia, para a gente trabalhar, a gente vai sentir falta do trabalho. Então, já que no meio do caminho a gente vai chegar lá de qualquer forma, que no meio do caminho a gente consiga desfrutar. Então, 10%, nada mais do que isso nesse primeiro momento. Aliviou, estou ganhando mais dinheiro. Aí você começa nos luxos. O que é luxo para você, às vezes, é diferente do luxo para mim. A quadra do futebol do homem é o jogo é o jogo. É lá na mulher, vou lá comprar, vou no shopping. É você com você. E aqui tem duas situações, né? O 20% do investimento. Por que 20% é um pouquinho mais alto? Porque lembra, né? 50% foi para tudo que é fixo. Está me sobrando 50%, certo? Todo mundo aqui? Me sobrou 50% de tudo aquilo. Se eu já consegui organizar meus gastos fixos em 50%, me sobrou 50% do meu dinheiro para administrar. Já me paguei, já diverti, todas as contas estão pagas, que é os custos fixos. Conta da casa está paga. Já me paguei, já me aliviou. O peso de ir trabalhar todo dia está um pouquinho mais leve. Não quer dizer que não tem trabalho, não. Mas ficou um pouquinho mais leve. E aí, para que eu consiga entrar dentro do fluxo de multiplicação, eu vou precisar fazer o quê? Aprender. Às vezes, aprender tem custo. E aí, entra aqui nos 20% do investimento. E o investimento aqui, dependendo do seu momento, não é só você guardar o dinheiro e fazer com que ele multiplique. É isso também, tá? Mas, além disso, tem você investir em você. Que o dinheiro, que é aquele ladrão que fala na Bíblia, que vem sem a gente saber quando, que a gente tem que ficar assim, ó, em alerta, ele vem sem a gente saber. Ele pode roubar tudo. Ele nunca vai roubar de você aquilo que você conhece. Então, uma das coisas que a gente tem que entender nesse fluxo de divisão é dos 50% que sobrou, 20%. Vou investir em ser uma pessoa melhor. Porque eu vou parar de reclamar do meu chefe. Se eu sei uma coisa melhor e eu sei que aquilo já começou a me dar um pouco mais de dinheiro, de repente eu paro de depender lá na frente dele. Só que é uma coisa que ninguém me tira. Ninguém me tira. Conhecimento ninguém te tira. E é naquilo muitas vezes que te traz felicidade. Às vezes, nem sempre, mas vai te agregar para trazer novas fontes de renda. E aí, o último aqui entra no princípio bíblico e que eu gosto muito e que muita gente ignora, é doar. Porque lembra que lá no início da palestra eu abri falando para vocês que nada é nosso, a gente só está administrando? Então, sabe quando aqueles milagres que a gente pede aqui para o pastor? Pastor, vivi um milagre, você quer falar o testemunho? Ai, pastor, eu queria um milagre. Ai, Deus fez não sei o quê. Apareceu fulano de tal na minha vida e proveu. Olha os 10%. Quando nós nos permitimos, e isso a partir do princípio bíblico, isso é uma lei natural. Dar e receberei. Tem tempo para isso? Não. Eu vou cobrar de Deus, não é aquela teologia bíblica de eu vou fazer lá a minha parte, Deus vai prover tudo. Não. Quem você pode abençoar através do fruto do seu trabalho? Quantas pessoas podem ser abençoadas através daquilo que você faz? No momento é a igreja, você está lá dentro dos 50 que sobrou, que deveria ser o primeiro a ser retirado, os 10%. E aí quem começa a entender isso, entende que a partir do princípio que você entra no fluxo da prosperidade, você doou, você liberou aquilo para ajudar alguém. Automaticamente vem para você. E nem precisa de princípio bíblico para isso. É uma lei natural. Quando você entende mais a Bíblia, você vai entendendo que há diversas formas de você usar esse recurso de 10%. Você pode doar na Bíblia, na igreja, para que venham mais melhorias. E lembra, a partir do momento que você destinou o recurso, você se libertou. Quando a gente doa alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente se sente muito mais próspero. É uma alegria que dinheiro no mundo, nenhum no mundo paga. Quando você dá e dá, lembra que na Bíblia fala, tem que dar como? Não é chorando não, com alegria. Porque uma vez você contribui na igreja para que a prosperidade alcance aqui, é um novo ar-condicionado, é uma nova cadeira. Eu não quero doar para a igreja esse mês, mas eu vou prosperar na vida de alguém.
Quem é aquele irmão que de repente está precisando de uma cesta básica, que com esses 10% você traz muito mais benefício? E aí lembra do milagre que alguém conta para alguém, mas que Deus usou alguém para realizar aquele milagre? Olha os 10% de onde vem. Porque quando você começa a entrar nesse fluxo de entender que todo o trabalho que Deus me dá, eu estou aqui para servir. Com o tempo, nem sempre a gente tem dinheiro, gente. Aqui, uma vez que a gente não tem esse dinheiro, está utilizando o recurso, às vezes está desempregado no primeiro momento, e tem esse prazer de fazer algo por alguém, a gente já começa a iniciar o fluxo da prosperidade aqui. Eu estou doando meu tempo para alguém. Eu estou trazendo conhecimento, ajuda. Eu fui na casa de uma irmã e ajudei com isso. E a gente volta muito mais rico. A gente que deu e parece que quem recebeu fomos nós. E quando a gente começa a entrar nesse fluxo de entender lá dos 50% eu dei 10%, daqui a pouco está me sobrando, eu estou dando 20%. Deus está me abençoando tanto porque eu entrei numa lei próspera, que está também na Bíblia, que está no dia a dia, que todo mundo que a gente para de olhar com inveja, conseguiu. É só olhar para quem está fazendo, todos os dias. Quem está fazendo, pergunta, o que você faz com aquilo que tem? Ajudei alguém, doei para alguém, fui ajudar alguém com tempo, com minha escuta, fui ajudar a limpar uma casa, fui conversar, fui ouvir uma dor. E daqui a pouco, só testemunho de milagre. Mas por que a gente não vive o milagre? Porque a gente não permite ser milagre na vida de ninguém. Eu quero só o milagre, não é? Eu quero testemunhar que alguém lá, quando eu estava passando fome, Deus abençoou e falou, vai lá na casa do irmão e faça isso. Só dá aquele que tem. E para que eu tenha mais, eu recebi, melhorei de vida, ajudei alguém que melhorou de vida. Esse alguém lembrou que eu ajudei ele, voltou, mas já estou 2 passos na frente. É um fluxo, gente, que se a gente parasse de ser um pouco mais egoísta e nós observar para nós mesmos, dentro da própria igreja, dentro do próprio dia a dia, a gente começasse a olhar para nós. Como que eu posso ser multiplicador em algum recurso para você? Não é só dinheiro. Aqui é uma sugestão de divisão do dinheiro e no seu tempo. Será que se você se juntar com outra pessoa para falar sobre uma dor sua, daqui a pouco vocês encontram uma solução e essa solução não passa a dar dinheiro? E daí nasce uma sociedade e daí começa a multiplicar com outras pessoas? São perguntas que a gente pode se fazer. Aí ajustes da vida, né? Desempregados, não tem como. Eu vou falar que você está desempregado, vai multiplicar, vai dividir dinheiro. Não, filho, vai sobreviver. Vai arrumar um trabalho, vai se ocupar. E às vezes não tem pirulito, né? E a gente tem que começar a observar isso. Então, priorizar a sobrevivência e, na medida do possível, aprender algo novo. Você só muda aquilo que você está vivendo quando você aprende algo novo. Porque a sua mente se expande, tá? Então, solteiro que ajuda em casa, que mora na casa dos pais ou mora sozinho, então o seu trabalho, né, dentro do processo financeiro, já que você não tem alguém para compartilhar o seu recurso, é ter equilíbrio entre ajudar e construir o seu futuro. E para quem é casado, né, alinhar os objetivos e a transparência. Se não houver transparência, não tem como crescer. Tá um escondendo do outro, daqui a pouco o outro fica desconfiado porque o outro está fazendo alguma coisa, e no meio da desconfiança não há crescimento. Tá? Então, ó, cada fase da vida exige adaptações específicas. Não dá para eu querer o resultado lá da Virgínia e tá aqui na minha casa só vendo o vídeo, né? A finanças do lar, né, como a gente já falou muito aqui, mas aí eu trouxe algumas sugestões, né, 4 sugestões para que vocês possam fazer entre vocês. Então, primeira reunião financeira mensal. Numa empresa a gente tem o fechamento de balanço. Todo mês, o que entrou, o que saiu, o que comprou de dívida, o que não entrou, qual é o fornecedor que a gente está devendo. Numa empresa a gente faz isso, por obrigação. Por que a gente não faz isso dentro de casa? Senta aqui, olha, trouxemos isso de dinheiro, gastamos com isso, acho que aqui tem uma oportunidade de guardar, acho que de repente aqui tem uma oportunidade de investimento, mas é sentar de verdade. Não é sentar aqui com o celular, não é reclamar que gastou tanto, é sentar e conversar. Conversa transforma, tá? Acordos claros, né? Estabelecer regras e responsabilidades. Só dá para ir até aqui. Só que como que eu vou te cobrar de algo que eu não estabeleci como regra? Como que dentro de um casal, de repente, se eu falei, olha, nós temos um limite para gastar X.
Se você não falou, a pessoa ultrapassou, você vai cobrar do quê? É claro que na sua cabeça você acha que o outro deveria saber que aquilo é básico. Mas muitas vezes a gente só precisa desenhar. Quando desenha, pode falar assim, esse é o meu limite. E nós deixamos claro isso. E você tem onde cobrar, tá? Respeito e transparência, comunicação aberta, sem caixa 2. Que muitas vezes acontece. Sem caixa 2, esse é o maior desafio. Porque muitas vezes a gente vê que o outro está gastando demais, e aí começa a economizar aqui, eu comecei a ganhar dinheiro aqui, não vou falar para o outro. E uma vez que a gente está dentro de uma relação sem transparência, não há crescimento. Planejamento em conjunto. Essa é a parte mais legal, também mais difícil. Porque um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul. Só que todo mundo, como indivíduo, fala, agora eu casei e não tenho mais sonho. Porque não deixa realizar meus sonhos. E acha que é um tolidor, né? Então aqui, no momento que vocês planejam, lembra, sobrou R$200, se eu guardar durante um ano, R$100, né? Durante um ano, 1.200. Se eu tiver um objetivo para gastar esse dinheiro em conjunto, eu vou ter menos briga. Porque eu vou ter uma saída pelo menos uma vez no ano, as férias. Que normalmente não planeja porque está no dia a dia corrido. Uma vez que a gente entende o transbordo, e o que eu quis trazer com o transbordo aqui? Uma vez que a gente entendeu todos esses princípios bíblicos, que a gente veio trazendo até aqui. Então, a gente lembrar que é como se fosse uma árvore. Eu tenho raízes, preciso entender o que fortalece minhas raízes e o que mantém minhas raízes para que o tronco possa ser visto e crescido e automaticamente saber o que dá meus frutos. Quando eu entendi todo esse fluxo, a macieira, se você falar para ela fazer 100 maçãs, ela vai fazer? Não, ela não tem o seu limite, ela transborda aquilo que é natural dela. E uma vez que a gente entra nessa frequência de prosperidade, a gente transborda de forma automática. Transborda com as pessoas, com conhecimento, com o dinheiro, e a generosidade vira um estilo de vida. Eu começo a ser uma pessoa mais generosa. E uma vez que eu sou generoso, eu começo a receber mais generosidade das pessoas. É incrível. Você já viu o dia que você acorda ruim, tudo dá ruim? Atrai. Generosidade atrai generosidade, assim como abundância, que é o quê? Uma mentalidade de fartura. Parou de pensar no problema, aí agora você começa a pensar na solução. E aí você começa a gerar o quê? Uma abundância. Porque a sua mentalidade mudou. Porque lembra, se a minha raiz está aqui, por causa do meu passado, eu entendi o passado, mudei o que significa o passado, mudei aqui com algo novo, minha cabeça tem algo novo, automaticamente minha mentalidade muda e vai ter fartura. A lei da gratidão é você reconhecer a fonte. Fonte de onde? Para quem é cristão, é Deus, né? Então Deus é a fonte de todas as coisas. Mas que eu preciso ter minha passagem de responsabilidade de administrar ela. E dar. Quando a gente abre espaço para dar, a gente também abre espaço para receber. E entra no fluxo de transbordo. Eu dei, tô aqui. É como se Deus falasse, minha filha, meu filho, agora tem uma janelinha ali que eu preciso colocar. E começa a vir oportunidades para suprir aqui. Então vem um versículo, né? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recacada, sacudida e transbordante. Não é à toa que tem essas coisas na Bíblia, gente. A gente, quando o pastor começa a falar, a gente precisa acordar para algumas realidades que pode passar batido. Se na Bíblia fala que a gente vai ter prosperidade, e não é na prosperidade que é só Ele que dá, eu estou aqui sentadinha sem fazer nada. A gente já viu que tem todo um caminho a percorrer. Uma vez que eu percorri esse caminho, tá lá, boa medida, recalcada e quê? Transbordante. Então a gente começar a refletir sobre isso. E aí, lembra que lá no início eu comentei com vocês sobre o que vocês poderiam trazer, ou pelo menos ver o que vocês fariam com o dinheiro nesse primeiro momento, tivesse o dobro do que vocês teriam? E agora que vocês sabem de tudo isso, como que vocês iriam gerir o dobro daquilo que vocês já têm? Se tivesse 10 milhões na conta, já teria talvez um caminho novo. Ou não. Né? Para a gente poder refletir. Lá atrás eu não tinha conhecimento. Hoje eu tenho conhecimento de conseguir agregar algumas coisas. Tenho conhecimento que tem o CDB, no mínimo. 10 milhões já seriam diferentes agora. Né? Então, para a gente começar a refletir sobre essas coisas. E aí, seria uma dinâmica mais final, mas como a gente não trouxe, eu queria ver de vocês o que, assim,
um de vocês o que realmente fez diferença, se fez diferença, trazer um feedback e falar, ó, me agregou nisso, mas eu acho que isso poderia ser melhor. Agora é com vocês. Como que é o seu nome? O seu? José. O que te agregou hoje? Como que é o nome da sua esposa? Ariane? Adriana. O que você, junto com a Adriana, já vai poder fazer de diferente hoje? Saindo daqui. A gente já consegue dar uma lutar, mas eu gostei da forma de separar para juntar. Ah, que legal. Separar para juntar. Separar é mais difícil, né? Essa separação é meio bacana, é meio complicada. Ai, que legal. E você? Como que é o seu nome? Brian. Eu gostei muito da reunião financeira, né? Você vai conversar, desenhar, às vezes eu gosto, né? É difícil. Às vezes dizer o óbvio parece que é fácil, mas não é fácil. Parece que nem desenhando a pessoa entende. Parece que tem que martelar a cabeça dela para poder entender. Mas ainda assim a gente começa a trazer esses princípios bíblicos e começar a desenhar. Então aqui é quem sou eu, uma estranha, né, no meio de vocês. Mas eu me formei em administração, hoje eu trabalho na gestão e marketing. Trazer essas questões financeiras hoje no dia a dia é um pouquinho mais desafiadora, mas é algo que realmente me alimenta bastante. E ver que eu consegui trazer um pouquinho de mudança em cada um de vocês é o que mais me deixa feliz. Então, estar aqui com vocês é uma oportunidade muito bacana. Espero ter agregado com vocês, né? Quiser passar no próximo também, que vocês conseguem me achar nas redes sociais, que eu ainda preciso desenvolver mais. Trabalho às vezes não trabalho, mas é por causa da correria do dia a dia. Luana Sobral, vocês vão me achar em qualquer lugar, tá? Então, uma coisa que eu falo, jovem, né? Eu tenho um bordão, eu chamo muito as pessoas de jovem. Para mim, todo mundo é um eterno jovem, só está mudando de capa, né? Conforme os dias que passam. Então, para lembrar, né? Para finalizar aqui, somos todos administradores. Estamos sempre gerindo as coisas. Dinheiro é meio. Então, a gente gere quem? O dinheiro. Não é o dinheiro que vai gerir a gente. Não é a gente que precisa se modular através do dinheiro. E nós precisamos sim modular o dinheiro para nós, né? Então nós somos administradores, não somos donos. Não somos donos da prata e do ouro, né? Mas a gente administra ela. Para a gente cuidar das nossas raízes, então lembra, né? A gente trouxe tudo aquilo. Então a reflexão fica para a gente cuidar e observar como que estão as nossas raízes no dia de hoje. Será que tem muito cupim? Será que minha mangueira parou de ser mangueira, agora está uma árvore meio feia? Será que eu estou uma árvore seca, sem frutos? E generosidade, que é o caminho para a abundância. Então, que vocês sejam sempre muito abundantes e pensar, como que eu posso ajudar alguém? Como que eu posso prosperar na vida de alguém? É isso, gente. Obrigada. Ó, a gente comprou uma lembrancinha para você, é só uma lembrancinha. Ai, gente, obrigada. A amarela foi hoje, gente. Olha que chique. Obrigada. Isso pra ela, gente. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade. A Luana nada! Então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção sobre bênção. Eu oro por você, Luana. Gente, agora vamos lá, fiquem à vontade.